Por que ir contra a multidão é o verdadeiro autoconhecimento? Porque a maior parte das pessoas só quer aproveitar situações que lhes sejam confortáveis. A ideia de quem sou eu, para alguém que fica nessa superfície rasinha, é baseada na opinião dos outros. Cada uma de nós é esse retrato do infinito, visando se tornar coincidente com essa realidade divina, ou em outras palavras, o nosso grande propósito é lembrar de quem nós somos. Tudo isso que a gente chama de religião, todas essas crenças, esses nomes, esses pontos de vista, são esses faixinhos de luz, refletindo essa luz infinita, impossível de ser traduzida nas palavras. Tudo que usa yoga como mecanismo de olhar para dentro, vão dizer, o mundo como a gente percebe é irreal. E isso que você chama de real, baseado nos seus ganhos e perdas, no seu dinheiro, na forma, no nome, na forma que te contém, isso é passageiro. Tudo isso que é passageiro não é a verdade. Se você pudesse conversar com o Guilherme de 18 anos de idade, o que você falaria para ele? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, a sua jornada rumo ao autoconhecimento. Hoje estamos com Guilherme Romano, yogi, especialista em filosofia indiana. Quem vos fala é Ricardo Lapo, meu querido colega. Eu sou Maurício Rosa. Na nossa direção temos Bruno Lapo. Sensacional. Bom, vamos já começar apresentando o nosso querido convidado. Muito obrigado pela presença, hein, Gui? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E vamos falar de autoconhecimento, né? Exatamente. Se você quiser se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda... Ufa, vamos falar do jeito yogi ou do jeito convencional da sociedade? Se você perguntar quem eu sou, eu vou falar, estou tentando descobrir essa história de sou pura consciência, bem-aventurança e existência. Vai no jeito yogi, o pessoal gosta aqui. Puxa vida, eu enquanto yogi sou uma singularidade na experiência, tentando descobrir o que é que eu estou fazendo aqui, estou tentando desvendar mecanismos consistentes e conscientes para responder a mais... importante das perguntas, né? Quem sou eu, afinal? Mas socialmente eu sou professor de filosofia, sou mestre em neurociências e agora entrando no doutorado. Sou especializado em filosofias da Índia, sou um yogi há 16, quase 17 anos. Sou escritor, sou professor, também sou terapeuta. Enfim, eu estou nessas posições todas, nessa busca para tentar compor esses conhecimentos dos mestres, junto com a filosofia ocidental, junto com o que possa melhorar a vida das pessoas, nos mostrar caminhos e mecanismos para sair do sofrimento, da ignorância. É isso aí. Maravilha. Muito bom, Gui. E a gente estava estudando você, né? É sempre muito importante estudar quem a gente recebe para a gente conseguir a gente tava esse papo antes, né? fazer uma entrevista e dar realmente uma aula aqui para o pessoal. Né? E você em certo momento falou o seguinte, abre aspas, o verdadeiro caminho do autoconhecimento é ir contra a multidão. Então se a gente pudesse começar, se você pudesse explicar essa frase, se aprofundar, frase. Por que ir contra a multidão é o verdadeiro autoconhecimento? Porque a maior parte das pessoas só quer aproveitar no momento agora situações que lhe sejam confortáveis, ou seja, ela quer sentir gostoso, ela quer pensar gostoso, ela quer se sentir segura, pertencendo, ela quer se sentir aconchegada, ela quer sensações prazerosas, sensações que de momento a momento fazem a vida parecer gostosa, comer um bolo, transar com alguém que a gente ama, viajar para um lugar bonito. Prazeres. E a grande multidão quer acumular prazeres. A gente sente coisas gostosas e desconfia que quanto mais, melhor. Então, quanto mais pizza, melhor. Quanto mais sexo, melhor. Quanto mais droga, melhor. E o autoconhecimento é ir para além desse momento. Bom, todas essas coisas, inclusive meu corpo e essa minha mente, são impermanentes, não duram. Eu vou morrer, vocês vão morrer, tudo que a gente conhece vai mudar, vai apodrecer, vai se transformar. Mas tem alguma coisa que parece que continua, apesar de todas essas mudanças. Ora, minhas ideias mudam, minhas sensações, meus gostos mudam. Mas tem uma consciência que continua ali observando isso tudo. Quem é esse que observa? Será que essa consciência é só um fenômeno fisiológico? Será que essa consciência é um algo a mais? Tem um mestre sufi chamado Ibn Arabi que fala exatamente isso. Ele, num texto chamado Epístola das Luzes, ele fala... Há aqueles que buscam só viver as coisas do mundo, desde que façam essas coisas. Eles não valem a pena para minha atenção. Isso é para aqueles poucos que querem se desafiar, enfim. E é isso. Todo grande mestre vai dizer, olha, o autoconhecimento verdadeiro não é para quem quer. É para quem pode. Não estou dizendo com isso que a gente possa. Estou dizendo que a gente está tentando poder. E poder não é ter grana para isso, não é viajar para fora, é poder ter a coragem, a estrutura
para olhar para si exatamente como você é, nu, no espelho da sua consciência, com tudo. Com tudo que você gosta, mas tudo que você desgosta. Todas as coisas muito belas sobre a sua consciência, mas também todas as sombras e horrores que você carrega consigo. Será que você dá conta de olhar para tudo isso que você é e se conhecer de fato? Não é uma questão psicanalítica, né? Da psicologia de... eu vou olhar para os meus traumas e os meus sofrimentos de momento a momento. Não, eu vou abraçar o sofrimento aqui no caminho do autoconhecimento como um mecanismo mesmo. Eu sinto uma saudade, eu sinto uma falta, uma ausência. Todo mundo que busca o verdadeiro autoconhecimento tem esse rolê. Eu tenho falta, uma saudade, uma ausência de um negócio que eu não sei o que é. As tradições espirituais vão chamar isso de diversos nomes. É falta, sei lá, da natureza Buda, de Nirvana, de Samadhi, de Deus. Mas é falta dessa completude. E que os mestres, por suas diversas formas e caminhos e técnicas, vão mostrar para nós. Olha, isso aqui é a sua realidade verdadeira. Essa saudade de casa, essa angústia, essa falta, e que a maior parte das pessoas preenche com as coisas passageiras, é a busca pela sua real natureza. É um dos 4 desejos essenciais, é o último deles, que é o desejo por moksha, né? O desejo por libertação, iluminação, liberação. Então, essa ideia de que o autoconhecimento é para poucos foi um insight que me veio. É claro que é uma frase clichê, mas ela me veio num momento muito bonito. Eu vou para a Índia todo ano, né? Então, tanto eu levo grupos, quando eu vou para lá com os mestres para estudar. E em 2018 para 2019, eu tinha me preparado, meu guru tinha mandado eu estudar com outro guru em Varanasi, um mestre chamado Vagishastri. Então, Vagishastri foi um professor de sânscrito, um grande guru de meditação Kundalini, meditação nos chakras. Ele foi professor de um monte de gente importante, até da Madonna, antes de virar cabalista. E era muito louco estar com ele, porque o cara tinha 80 e poucos anos e ficava sentadinho, sem apoiar as costas, retinho ali, assim. Cara, era muito impressionante. E eu tava hospedado no monastério da Ordem Ramakrishna, então tinha um rolê de andar muito para chegar na casa dele, estudar e tal. No 5º dia o cara ficou doente, teve um aneurisma cerebral. Depois eu fiquei pensando nas causas disso, assim, mas a gente fala depois, mas eu voltei lá para estudar com um cara que eu tava me preparando 6 meses para estudar e ele não tava mais. E Varanasi, quem foi, é sujo, é complicado. Eu tava num mosteiro, tipo um hostel mesmo, assim. Minha cama era uma tábua com um colchonete. E eu fiquei muito doente, porque eu tava no inverno, eu tava sozinho e tal. Eu tinha muitas horas para praticar, então eu tava fazendo muitas horas de prática nos ghats ali, nas escadarias. Foi a primeira vez, inclusive, que eu tirei alguém tirou uma foto minha em estado meditativo. Então eu ficava, tipo, 5 horas praticando. Aí quando eu voltei, tinha um indiano assim pra mim. Aí eu, admirando. Ele fez assim, I took a picture from you. Eu falei, You were meditating. Eu falei, sim. Do you want to see? Aí eu falei, quero, eu nunca tinha visto. Eu falei, eita, pô. E eles balançam a cabeça assim mesmo, sim, né? E nesse ínterim, eu fiquei doente pra caramba. Fui pro quarto, eu tava lá no quarto com febre, fiquei com bronquite e tal. E aí eu embaixo das cobertas, de repente, veio sabe aquele suador de quando a febre vai passar, mas veio uma coisa mais forte, assim, do tipo, vai pro rio. Então, e de noite tem a cerimônia, né, de pôr do sol, o Arati. Eu saí da minha cama, tava longe, tava uns 4 quilômetros do rio, saí andando e tinha a lua, assim, no meu rosto. O pessoal saindo todo dos ghats e eu indo pra lá pra meditar. E veio essa certeza, assim, tão bela do tipo, entenda isso. Percorrer o verdadeiro caminho, o caminho do autoconhecimento, o caminho do yoga, né? Yoga num sentido mais amplo, como filosofia por esse autoencontro, é ir contra a multidão. A galera toda tava saindo, porque já tinha feito o ritual e tudo mais, e eu tava indo. E foi bem legal, porque eu sem saber me locomover lá, nessa época, hoje eu sei andar bem lá, mas na época, você vê, é um labirinto ali. É um labirinto. Eu fui andando, de repente parei na porta da casa de Lahiri Mahashaya, que é o guru da minha linhagem. Aí foi emocionante, entrei lá, tal, entrei em estado meditativo, foi muito bonito. E aconteceram uma série de outras coisas muito legais. Depois eu fui pros ghats e recebi algumas iniciações muito bonitas. Mas foi isso, foi nesse momento, assim, que eu saí nessa febre, andando que nem um maluco, a multidão indo contra mim, a lua me iluminando, assim, o rosto, e eu pensando, é isso. Ir pra esse rolê, porque eu passei Natal e Ano Novo nesse ano lá, sozinho. Então foi meio isso, assim... Tá bem, não é lá um grande sacrifício, mas eu tava lá na minha cama, num lugar sujo, estranho e tal, mas... Fora do seu conforto. Completamente. E foi isso, assim, tipo, do que você tá disposto a abrir mão pra penetrar esse lugar, esse segredo dos segredos, né?
E parece ser um desafio, né? Para a maioria das pessoas alcançar esse autoconhecimento. Por que parece ser tão difícil? Porque a gente gosta do conhecido, Ricardo. Eu vou te falar que eu, quando comecei a praticar com meu mestre, eu lia sobre retiros espirituais, e como eu tinha vindo do contexto do espiritismo e tal, que essa coisa, esse clichê, esse jargão, que é uma mentira, né? É fácil ir para um retiro, o difícil é ficar aqui. Não, é difícil existir como ser humano em qualquer lugar. No retiro, aqui, no monastério. Ser você e dar conta de você é difícil. O problema de ir pro mosteiro é que você pode se livrar do mundo inteiro, mas você leva você na bagagem, né? E se você não tá acostumado a lidar consigo, vai ser foda igual. Então, eu ouvia falar de retiro, me dava um certo horror, assim, eu tinha um certo asco. Hoje eu tenho um certo horror a ficar nessa loucura que a gente fica, e eu anseio para ir para retiro. Então, esse distanciamento e essa coisa que os mestres que ensinam o yoga para nós, de modo a deixar a gente estar no mundo sem ser do mundo, é importante, né? Então, eu passo o meu tempo no mundo prático, mas eu também me afasto. Para a maior parte das pessoas é difícil, porque abrir mão dos seus confortos é abrir mão desse feedback que a gente tem e que a gente espera do mundo, de que isso aqui sou eu. Então, a ideia de quem sou eu, para alguém que fica nessa superfície rasinha, é baseada na opinião dos outros. Então, eu sou baseado no que falam para mim, sobre mim, e no que eu gosto, nas experiências que eu tenho, naquilo que eu acumulo, na minha reputação. A ideia de quem eu sou tá baseada no meu passado. E isso é tão frágil, porque a gente cria memória falsa o tempo inteiro. Pensa, o tamanho com o qual você lembra do teu pai quando você era criança, e você olha pro seu pai ou pra sua mãe hoje, você fala assim, ué, mas que estranho, né? Tudo bem, eu era pequeno, mas a perspectiva era outra. Aquela pessoa parecia gigante. E eu crio memórias falsas o tempo todo. A imagem daqueles lugares, as coisas que me falaram. Hoje a gente sabe, a neurociência fala, olha, a gente cria memória falsa. Então, basear quem você é num negócio que tá tão mutante como a sua memória, por exemplo, é um negócio bastante frágil, né? E quando você consegue ir a fundo, ou seja, quando você sai desse plano raso, esse buscar o eu fica uma aventura muito mais gostosa, você diria assim? Eu diria que é a grande aventura da consciência. Não há outra coisa para fazer aqui em torno de tudo que a gente faz, pensa e fala, se não encontrar esse eu. Então, tudo que a gente faz em algum grau, a gente vai acumulando isso. Os mestres vão dizer que é ao longo de vidas, né? Você acha que esse é o propósito da vida? Se você... sem dúvida. Olha, vamos colocar de uma outra forma? Eu não acho que é evoluir dessa forma darwiniana, mas é encontrar esse lugar em que eu, você e todos os seres sejamos coincidentes com o divino. A gente não veja diferença entre aquilo que é sagrado e divino e tudo isso que aparece para nós. Ou, como os tântricos diriam, nós todos somos espelhos pelos quais Deus enxerga a si mesmo sob 1 zilhão de formas. Ou, como os sufis diriam, por que é que Deus fez o mundo? Então diz que Allah falou assim para o profeta, né? Eu era o tesouro oculto, amei me conhecer e, portanto, fiz a criação a fim de ser conhecido por eles. Ora, cada uma de nós é esse retrato do infinito posto no finito, visando se tornar coincidente com essa realidade divina, ou em outras palavras, o nosso grande propósito é lembrar de quem nós somos, né? Nem evoluir, mas lembrar do que é você aqui, experimentando esse infinito na particularidade finita, né? Do Maurício, do Ricardo, do Guilherme. Sensacional. Caramba. Bata introdução, hein, Rosa? E você passou por um processo, né, de depressão no passado, e foi através deste processo que você foi buscar o autoconhecimento, né? Ou o conhecimento veio me buscar. Ou ele foi um chamado, né? Te resgatou ali. Você sabe que esse clichê de que momentos de crise são momentos de oportunidade é bastante real. Eu não acho que o sofrimento sozinho ensine. O sofrimento mais a disponibilidade de sair dele, a atenção que você dá pro agora é o que dá para nós condições de crescer. Eu vinha de um contexto assim de excesso de informação espiritual, né? Então, eu tava ali no espiritismo, mas eu já tinha rodado pelo budismo, eu sempre tive amigo muito mais velho, né? Eu era amigo dos meus professores na escola, eu era amigo da galera cuidar de para ser meu avô. Então eu tinha ido pro budismo, eu tinha ido para outros caminhos. Então o autoconhecimento sempre foi um rolê que eu gostava, as religiões também. Mas tinham muitas fontes. Sim, e eu tinha muitas experiências, né? Tipo, o que os espíritas, umbandistas vão chamar de mediunidade, essas paradas rolavam comigo, assim.
num grau bem violento, assim. Desde criança? Meio o sexto sentido, sabe? Eu conto bastante isso no meu primeiro livro, assim. Todo aquele rolê de assustar, de ter todas as faculdades sensitivas abertas possíveis e tal. A eterna dança cósmica. Isso. Vamos falar dele. Exato. Boa. E com 17 para 18 anos, eu já conhecia meu mestre, eu já praticava yoga, mas não sabia o que era o mestre, o que era yoga. Nesse nível. E aí, com 17 para 18 anos, me bateu uma crise suicida, assim. Eu tinha saído do espiritismo, foi difícil, assim. Eu já tinha um centro, eu tinha aberto um centro espiritualista com um monte de coisas, que tinha 7 linhas, tinha, né, meio umbanda, meio espírita, meio um monte de coisa. Tinha gente muito mais velha me seguindo já desde muito cedo, né? Eu tinha ido... Quando eu tinha 13 anos, me levaram na televisão para falar de espiritualidade, né? Me levaram na Ana Maria Braga e tal. Que legal. Foi, hoje eu acho que foi. Na época, assim, e na época eu achei o máximo, né? Uma criança, imagina um adolescente indo pra televisão, até hoje falam disso. Mas hoje eu sou um cara que vai muito contra essa coisa de expor qualquer pessoa menor de idade à religião, a nível, assim, sabe, menino pastor, menino médium, criança santo, tipo o menino santo lá, que agora foi canonizado. Eu acho perigoso, sabe? Você compromete muito... Claro, o menino santo é um outro rolê, pelo jeito, né? Lá, o menino que foi canonizado. Sim. Mas eu acho muito complicado você tirar esse momento tão importante de formação do caráter, você expor assim, a pessoa como um escolhido, assim, é meio sinistro. É muita pressão, né? Cara, tinha gente do Uruguai no Orkut me chamando me pedindo consulta. Eu tinha 13 anos, contando de suicídio e tudo mais. E aí, quando eu tinha 17 para 18, eu saí do espiritismo e tal, e eu entrei em crise. E nesse contexto, eu virei pro meu mestre e falei assim, tô de saco cheio de espírita, amigo, professor, terapeuta, dizer o que eu tenho que mudar, mas não me explicar como. Todo mundo diz quando você tá no meio da crise, dizendo, você tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, coach de porra nenhuma, né? Mas e aí, me dá método, que jeito faz isso? Como que melhora? Ele falou, agora você tá pronto pro que eu tenho pra te ensinar. Esse ano você vai pra Bharat Mata, né? A Índia. Eu não sabia o que era. Eu fiquei um mês lá, rodando pra lá e pra cá, fui iniciado em Kriya Yoga. E mudou minha vida. E eu fiz, cara, nessa época eu tava num nível de ceticismo tão louco que eu fui pro neurologista pra fazer ressonância e eletroencefalograma pra saber se eu não era esquizofrênico. Até foi engraçado que eu peguei o livrinho do plano de saúde e fui num neurologista qualquer. E o cara fez os exames e falou, mas você já pensou no psiquiatra? Não, o psiquiatra acha problema mesmo quando não tem. Eu tinha esse preconceito na época. Hoje não. Sim. Mas o cara era espírita. Sem querer, eu acabei parando no médico espírita. Falei, puta, mano, rodei. A sincronicidade. Ainda ele falou, você não já pensou em um centro? Eu falei, eu tenho um centro, moço. Ele, não, você tem um cérebro saudável de um jovem da sua idade e tal. E aí, do meio disso tudo, eu fui fazer Kriya Yoga e disse pro meu mestre, eu vou fazer esta merda porque eu acho que não funciona, é só pra provar pro senhor que não funciona. Porque eu sou um cara agitado, eu sou um cara... Tem gente que diz que é altas habilidades, a maioria diz que é TDAH, enfim, dá pra ver, né? Eu sou o yogi... Eu sou a melhor propaganda que os mestres já criaram. Porque, tipo... cara, porque se um cara que nem eu consegue meditar, qualquer pessoa consegue. Sim. E aí eu fui pra lá e mudou minha vida, assim, tipo, levou meses depois da viagem pra eu decantar aquilo tudo, anos talvez, mas eu voltei diferente, assim, tanto que eu tava estudando pra fazer direito, eu queria ir pra concurso público, e quando eu voltei, falei, cara, não dá. Eu voltei com metade da Eterna Dança Cósmica já escrita da viagem, e pensei, putz... Quanto tempo você ficou lá? Um mês. Um mês. Eu tinha muitas horas nos trem, né? Eu fui de Mumbai pra Calcutá de trem, então eu tive, tipo, esse de Mumbai pra Calcutá foram 26 horas no trem. Então eu tinha muito tempo e comecei a escrever lá. E eu falei, eu preciso repassar isso que eu tô aprendendo. E nesse ínterim eu fui juntando várias coisas, né? As experiências espirituais que eu sempre tive, mais a minha avidez pelo conhecimento, assim, minha busca sincera pelo conhecimento consistente. Então, fundamentar aquilo, né, na academia. Então, fui pra USP, foi legal fazer filosofia, porque ninguém acreditava nas coisas que eu acreditava, mas eu tinha amigos muito legais, cara. Tanto que no primeiro ano da faculdade foi o ano que eu lancei meu livro. Meus amigos, tudo ateu, foram tudo no lançamento do livro. E foi lá que eu conheci o departamento de sânscrito, e aí eu fui estudar filosofia indiana lá, estudar na Índia, e aí fui estudar na Associação Palas Athena, fiz várias pós-graduações lá, e aí fui
acumulando essas coisas, junto com pós-graduação no Einstein, aí fazer o mestrado na área científica mesmo, que não tinha nada. Eu fiz questão de não ter nada de espiritual no rolê para realmente fundamentar esses conhecimentos e fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade real, assim. Mas o que você acha que você aprendeu lá que te tirou desse estado depressivo? Sadhana. Se você puder explicar pra gente. Sadhana é disciplina espiritual, é o como fazer, que eu pedi pro meu mestre, é o jeito de fazer. E o que ele me ensinou especificamente como sadhana é essa ciência sobre a qual o Yogananda, no famoso livro, na Autobiografia de um Yogi, fala, chamado Kriya Yoga. Kriya... E veja, gente, antes de eu explicar o que é a Kriya, sadhana é qualquer disciplina que você, de coração, tome como sua para transformar a sua consciência. Porque, de fato... Sim, dá para aprender espiritualidade, dá para aprender autoconhecimento através de método, sim, desde que você tenha rigor de fazer aquilo. Então, se por um lado a gente tem a galera cética dizendo, isso aí é tudo fantasia, e por outro a gente tem a galera esquizotérica acreditando em tudo de qualquer forma, o problema desses dois grupos é, nenhum deles está interessado em fazer com afinco e profundidade, disciplina e rigor, como as práticas espirituais de todas as tradições pedem. Todas, cara. No sufismo, na mística cristã, entre os celtas antigos, os taoístas, os budistas, os hindus, todos vão ter práticas muito extenuantes que vão fazer você quebrar a consciência como você conhece, quebrar o ego, fazer uma verdadeira disrupção dessa mente ordinária e te levar a uma experiência de supraconsciência, uma experiência extraordinária. Então esse foi o rolê pra mim. E veja, eu era o cara tendo experiências paranormais desde criança. Então, quando eu digo aquilo que eu descobri no yoga verdadeiro, né, no yoga sadhana, foi diferente de tudo que eu tinha experimentado, eu falo isso de experiência vivida, assim, tipo... Engraçado, esses dias veio um cara e falou assim, você falta vivência e espiritualidade. Você precisa... Porque eu sou iniciado em Kriya Yoga e você não conhece nada. Cara... Eu não falo isso por pretensão egóica. Eu vivi esse universo mediúnico da Umbanda, do Candomblé, da magia, numa intensidade que pouca gente que eu conheço viveu, sabe? Eu sei dos valores de cada um desses caminhos. A última coisa que faltava experimentar, e eu experimentei há uns anos atrás, foi a ayahuasca, né? Que todo mundo ficava, você fala que você nunca experimentou e tal. Eu falei, bom, eu sou um professor de ética também. Então não posso falar de um negócio sem ter vivido, né? Vamos lá e tal. E eu falo de caso vivido, não há nada ali que eu não tenha encontrado na prática espiritual, na prática meditativa. Então a Kriya Yoga, no caso, é uma dentre tantas possibilidades de prática. Eu falo isso porque, geralmente, a gente gosta de ser proselitista, né? A gente gosta de falar assim, meu caminho é o melhor. E a gente faz isso por duas razões. A gente faz isso porque aquilo nos encantou. Então, há um lado muito sincero meu que diz, caceta, isso aqui me fez um bem danado, eu quero contar pra todo mundo. Mas existe um lado nosso, egóico, bem mesquinho e bem infantil, que duvida ainda. Uma parte nossa que fala assim, eu senti isso tudo e tal, mas será? Então eu preciso convencer os outros daquilo que eu acredito. Será que eu tô certo? Então quanto mais gente em volta, mais eu me sinto seguro pra percorrer aquele caminho. Esse é meio que o rolê de quem quer converter os outros, sabe? E eu não faço isso com a minha prática. Eu acho que assim, a Kriya é a prática essencial que eu faço, mas eu ensino até outras meditações, acabei de lançar outros caminhos, outros cursos de meditação, para quem não quer ser iniciado, não quer percorrer uma via iniciática, porque eu não acho que qualquer coisa, que uma coisa seja a panaceia que sirva para todo mundo. Então, posto isso tudo, Kriya Yoga é uma técnica antiga de meditação, baseada na respiração, na observação, na recitação de alguns mantras e tal. Basicamente, e na percepção dessa interocepção do fluxo de energia, né, do prana fluindo na sua coluna, e que em sânscrito, kriya é a junção de duas palavras, né, de dois termos, né, essa kriya vem de a ação que não deixa marcas, né, a mesma raiz de karma, mas diferente de karma que gera consequências, kriya é uma ação que limpa, que purifica. Então, o mestre que fundou a nossa linhagem, ou que refundou a nossa linhagem, Lahiri Mahashaya, fala que a sua respiração, ela funciona como a lixa de um soldado limpando a lâmina da sua espada, para que essa espada possa, na espada do discernimento, possa diferenciar a verdade da mentira, etc. Então, é uma técnica que te leva ao samadhi, a experiência direta do divino, a partir da respiração, da observação, da atenção, como boa parte das práticas meditativas, mas com alguns diferenciais que para mim fizeram todo sentido e que para mim servem como nenhuma outra prática espiritual funcionou. Por que a respiração é tão importante? É a primeira coisa que você faz quando você entra nesse mundo e a última coisa que você faz quando você deixa ele. Há um elo fundamental entre respiração e ser. Veja, a respiração é o que dita a frequência do teu coração
A respiração é o que, portanto, pela oxigenação, leva alimento para todas as células, todos os órgãos, todos os sistemas. É o que vai fazer teu cérebro funcionar, é a gasolina do corpo. E, ao mesmo tempo, no seu sentido mais esotérico, ela é o elo entre você e tudo que está fora. Pensa, a cada respiração, você traz tudo que está fora para dentro. A cada expiração, você leva tudo de você para fora. Então, ela é o alento, ela é o sopro divino. Tanto que essa imagem, né, de então Deus soprou, o grande espírito, ou Allah, ou Shiva, soprou vida no corpo humano. Então, quer dizer, essa ideia disso aqui ser a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente sai da nossa mãe, a gente toma um tapa na bunda e toma um fôlego. Então, esses mestres foram desenvolvendo meditação ao observar, gente. O rolê era bastante empírico no começo, imagina. Então, eles queriam entender quem somos nós. E sentavam ali imóveis, o mais profundamente que podiam, e observavam. Então, o que eu não consigo parar de fazer? Meu coração bate, minha respiração flui. Mas esses mestres chegaram a níveis de controle tão absurdos. Samadhi, por exemplo, está lá na autobiografia de um yogi, em que a respiração para, ou quase para, e o coração para, ou quase para, e o corpo continua vivo. Então, eu já vi mestres pararem o coração ali algum tempo e depois voltar normal. Parar conscientemente? Sim. Ele querer parar? Sim. O lance de ser um yogi, para várias linhagens do yoga, principalmente o Hatha Yoga, que a gente vê como uma ginástica, mas na verdade é um profundo e exímio domínio das faculdades do corpo, é você dominar os sistemas involuntários. Então, você tornar voluntário o controle sobre sistemas involuntários. Tem experiências feitas, por exemplo, com Swami Rama, que é um mestre dos Himalaias que veio para cá nos anos 60, em que ele conseguia, com um termômetro assim, falar, agora eu vou esquentar essa parte da minha mão e vou esfriar essa. Ele conseguia. Agora eu vou parar meu coração. Agora, coisas assim. Nós, e teve uma vez, lá no começo do século XX, levaram para Sorbonne um desses yogis, né? Um desses velhinhos, magrinhos e tal. Acho que isso tá no livro da Tara Mitchell, chama O Yoga. Eu acho que tá lá. Se não tá nesse livro, depois eu pesquiso e dou uma olhada. Mas dizem que fizeram uma junta médica para pesquisar o que um mestre meditador conseguia fazer, né? Aí ele falou, agora eu vou contrair musculatura lisa. Tipo, vou contrair intestino, essas coisas. Tipo, o cara conseguia, parava o coração, não sei o quê. E todo mundo, que incrível, velhinho, super idoso, com super elasticidade, super força. Aí ele falava, olha, mas isso tudo aqui que eu mostrei é para fazer isso aqui. Pum! Aí ele entrou em Samadhi, em estado meditativo. E na época o que se tinha era psiquiatria bem rudimentar e psicanálise. Aí o cara começou a examinar ele, bater palma, chamar o cara, espetar ele não fazia nada. Aí a conclusão do cara foi, essas práticas exóticas desses homens do Oriente são para levar a um estado de catalepsia esquizofrênica autoinduzida. Quer dizer, é pra você ficar loucão e alheio ao mundo. Não tem nada menos correto, assim, tipo... Esse é o maior absurdo possível, porque Samadhi não é que você tá alheio, você tá doidão. Ao contrário, você tá ultra consciente, mas alheio ao domínio do corpo. E se um mané que nem eu consegue entrar nesse estado, em que alguém consegue me beliscar, me dar tapa, eu não sei nem o que tá acontecendo, então isso significa que isso é uma ciência que pode ser reproduzida, né? Então, se tem um método com um jeito de fazer, que pode ser reproduzido, não importa quantas vezes faça, quem faça e tal, então significa que isso é uma forma de ciência empírica, de autoconhecimento muito profundo. E você poderia dar uma aula aqui pra gente de quais são os tipos de yoga que existem? Posso. Os principais, digamos assim. Claro. E como que eles estão relacionados aos chakras? Tá. Vamos lá. Vai ser uma volta, hein? Essa é longa. Vamos lá. Primeiro, yoga. O que é yoga formalmente falando, né? Yoga, no seu sentido mais amplo, é todo e qualquer método ou ciência ou mecanismo que leve ao autoconhecimento e à autoliberação. Então, todas as formas de fazer alguma prática, seja ela estudo, seja ela mantra, meditação, respiração, e que leve ao contato com esse inefável, com esse numênico, com esse absoluto, com esse divino, com esse indizível, é yoga. Tanto que cada capítulo da Bhagavad Gita vai ser chamado de yoga isso, yoga aquilo, yoga isso. Quem tenta para nós, já no século XIX, resumir todas as formas de yoga, é um mestre que eu gosto muito, de uma das linhagens às quais eu pertenço, que é Swami Vivekananda. Ele vai falar de os quatro yogas da realização divina. Tem um monte mais do que isso, mas pra gente resumir, né? Ele vai dizer, olha, tem 4 grandes métodos, grandes vias dentro de todas as religiões e caminhos e místicas, tem 4 grandes maneiras de você se iluminar. Elas são Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. A rigor, assim, muito resumidamente, o que é isso? Karma Yoga é o yoga da ação.
Por exemplo, quando você ouve o espírita falando que fora da caridade não há salvação, e você fazer serviço no bem, você tentar ser uma pessoa mais coerente, mais ética, mais correta, isso é karma yoga. É fazer algo pelo bem dos outros. Que é o karma mesmo. Karma é ação, então é o yoga da ação. Entendi. Yoga é uma palavra sânscrita que, até onde a gente sabe, vem de uma raiz chamada yurd, que é unir, que é união. Então seria a união perfeita do ser consigo, do ser com Deus, do ser com o todo, né? Então, também pode ser... Yurd também vem da mesma raiz do antolho do cavalo, né? Daquilo que... Então é algo que para você ter autoconhecimento e autodomínio mesmo. Uma rédea. É o antolho, né? Aquele negócio que depois você prende a rédea naquilo. Sim. Mas então, yoga é mecanismo para se autoconhecer, para se autoencontrar, para se unir. Então, Karma Yoga é a ação correta, é a ação que me libera das ações. Então, uma forma de praticar Karma Yoga, por exemplo, é fazer com que cada ação boa e ruim que eu faço, numa postura psicológica, eu renda aos pés de Deus. Como se cada coisa que eu falo, penso e faço, eu lembro como se fosse uma oferenda pro divino, vai. Muito resumidamente, gente. Então, assim, eu tô simplificando demais. Jnana Yoga seria o caminho do estudo. Nossa, então dá para se iluminar estudando. Sim. Estudando os textos, estudando os shastras, é o que a gente chama de Swadhyaya, que é o estudo adequado, que é tanto o estudo de si mesmo, mas é também o estudo dos textos, é o estudo da vida dos mestres, dos caminhos de pensamentos que eles construíram e de lógica para se entender. Bhakti Yoga é o caminho da devoção, da oração, do amor por Deus, do amor devocional, de fazer essa relação com Deus como seu amigo, como seu mestre, como sua esposa, esposo, amante, filho. Os manuais de Bhakti são amplos assim, dá pra você ter qualquer relação com Deus possível. Os Hare Krishna, por exemplo, são Bhakti Yoga, fica cantando os nomes de Deus até ter essa experiência. Existe Raja Yoga, que é o caminho da meditação, é o caminho do silenciado, olhar para dentro e fazer aquilo que Patanjali, que é o grande codificador de um dos grandes textos do yoga, que é o Yoga Sutra, vai definir assim, né? Ele diz que ele abre assim: Yogas chitta vritti nirodha tada drashtu swarupe vastana. Isso significa assim: yoga é a cessação dos processos da consciência ativa. Ou yoga é a supressão dos movimentos da consciência. Ou é a contenção dos movimentos da mente. Em várias traduções possíveis, porque é uma língua antiga. Então, é o acalmar dessa tempestade interna. Feito isso, tadadrashtu swarupevasthana. Quando você faz isso, aquele que testemunha, a consciência pura, reconhece-se na sua própria natureza. Então, você só é capaz de se ver. Pensa assim, yoga é um sistema como se você quisesse ver o seu reflexo num lago, mas esse lago tá cheio de sujeira e tá agitado. É você acalmar as sujeiras desse lago e acalmar essa água e você conseguir se ver ali. Uma água cristalina. Quer um exemplo na Bíblia sobre yoga? Jesus queria atravessar o mar da Galileia com os discípulos, aí fala pra eles, vamos lá, tal, não sei o quê. Eles entram no barquinho e boa parte deles era pescador, então sabiam o que fazer, né? Depois me falaram assim, essa história é furada, porque o mar da Galileia é uma lagoa, não era possível isso acontecer. Como toda história dentro de um texto sagrado, nenhuma história é para ser lida literalmente. Ela fala sobre nós, sobre a nossa alma. Se você lê um texto espiritual literalmente, você matou o texto. Ele tem que falar com você agora. Porque, pensa, a Bíblia aconteceu... A história de Jesus, que são as mais recentes, há 2000 anos, cara. Nós estávamos na idade dos metais. Tipo, o mundo tinha 1/10 da população que a gente tem hoje. As pessoas não tinham nada do que a gente tem hoje como modus vivendi. Então, não é sobre a literalidade, mas sobre o que aquilo transmite para nós, né? Então, Jesus queria atravessar o mar da Galileia e dormiu num barco. E os discípulos estavam lá, vivendo, né, atravessando o mar. De repente, veio uma tempestade que se abateu sobre eles. E aqueles caras que eram tão experimentados no mar e sabiam tão bem como se governar quando estava tudo calmo, ficaram desesperados. Os caras não sabiam se eles abriam a vela, recolhiam a vela, usa o remo, não usa o remo, volta para a margem que a gente começou ou vai para frente. E em algum momento um deles viu Jesus dormindo ali no cantinho e disse, mestre, né, Rebbe, nos salve. Jesus olha para a tempestade e diz, acalma-te, cala-te. Isso é yoga. Ou seja, o barquinho e os discípulos somos nós, atravessando o mar da nossa vida, e cada um dos discípulos é cada uma das nossas faculdades de consciência. Nossas memórias, nossos sonhos, nosso raciocínio, nossa inteligência. E tudo que a gente tem aqui, nesse aparato sutil, de alguma maneira serve muito bem quando tá tudo bem. Eu sei me governar muito bem quando tá tudo funcionando. Mas quando as tempestades que a gente mesmo cria vêm sobre nós, a gente não sabe o que fazer.
Então a gente fica agitado, com medo. E desesperado. Só que se você olhar para dentro do barco, a consciência pura, o Atman, o eu real, tá ali dormindo. O seu Cristo interno, por assim dizer. Ele tá em paz. Sempre. Ele é intocado pela perturbação. Então, se você busca recurso, diz mestre me salva, ele olha para essa tempestade que você mesmo cria e diz, acalma-te, cala-te. E aí a tempestade para. E isso é yoga, a rigor. Então, você tem o yoga da meditação, o yoga da devoção, o yoga do estudo e yoga da ação. Isso genericamente. Mas você tem muitas outras modalidades. Então, você tem os movimentos tântricos que vão trabalhar com mantras, né? O tantra é, por excelência, a mantra marga, que a gente chama, o caminho dos mantras. O uso da filosofia estética e da linguagem para se unificar o divino sob infinitas formas. Diferente do que construíram sobre o tantra sexual e afins. A gente pode depois falar disso a fundo, mas assim, nada do que se fala de tantra, terapia tântrica, massagem tântrica, isso não tem nada de tantra. Nada. O original, né? Não. E o Tantra é, sem dúvida, uma das filosofias espirituais mais complexas e mais completas que eu já vi na minha vida. Assim, uma das coisas mais avançadas que o pensamento humano já produziu e foi reduzido à massagem erótica. É muito triste, mas... Mas assim, você me perguntou dos chakras, né? Então, tem tudo a ver com o Tantra, né? Porque... as várias modalidades de yoga, usando ou não de imagens, de visualizações, de deuses ou não, são mecanismos e tecnologias para você olhar para dentro, resolver essa tempestade interna e se conhecer. E uma das formas de fazer isso, desses mecanismos, é usando dessas imagens. A nossa mente... Você tem... Vamos generalizar de novo. Você tem 2 grandes grupos de yogas, das várias técnicas meditativas. As que te enchem de coisas, as que te esvaziam de coisas. Então, por exemplo, na época do Patanjali, lá atrás, na época do Buda, as práticas originais do budismo e do yoga eram práticas de rigor e austeridade. Então, assim, era prática de se esvaziar de tudo, de parar de pensar, de olhar para dentro, de se aquietar, de viver. Assim, olha para uma parede preta e é isso. O outro modelo, e os mestres são sagazes a ponto de entender assim, até... Eles são sagazes para entender assim... Até ensinamento espiritual tem prazo de validade. Então, de tempos em tempos, a gente vai precisar modificar o jeito das pessoas fazerem o ensinamento para dar conta. Então, eles entendem isso. O Tantra, por exemplo, é o que vai vir depois. É uma forma tardia de praticar o caminho do yoga e que entendia assim, a mente humana, já naquela época, 1000 e poucos anos atrás, é muito agitada. Vamos, então, ocupar esses pensamentos com tudo que há de sagrado. Essa mente calendoscópica precisa se ocupar dos nomes de Deus, das formas do divino. E aí eles vão começar esse trabalho de olhar para dentro de forma sutil e muito sofisticada. E vários mecanismos de instalação da visualização dessas energias sutis, ou seja, de colocar em trabalho as energias do universo dentro de mim, vão começar a ser escritos e desenvolvidos. Uma das coisas fascinantes da Índia, gente, é que ninguém que eu conheço, nenhuma cultura que eu conheço produziu material escrito, fundamentado e estruturado em lógica tão vasto quanto a Índia. Eu não acho que a Índia tem o monopólio da espiritualidade do mundo, nem, nossa, você acha que só a Índia presta? Não é nada disso. Senão não falaria de sufis e de Jesus e tal. Eu acho que todos os caminhos têm sua grandeza e sua validade. Mas a Índia produziu conhecimento rigoroso, documentado, estruturado sobre essa autoinvestigação, esse autoconhecimento. O que muda tudo. Né? Não é mais, vamos fazer autoconhecimento, que é essa coisa meio autoajuda, de, quais são os seus desejos? Gratilux, né? A coisa esquizotérica gratiluz, ou gratiloser. Que é tipo, tá bem, o que você chama? Eu tava vendo esses dias, como eu faço pra despertar meu poder interno? Tá. Primeiro a gente precisa descobrir o que você chama de poder e o que você chama de interno. As pessoas falam palavras sem saber o que elas significam. E no caso das tradições espirituais, primeiro você vai aprender a fazer silêncio e depois você vai saber o que cada palavra quer dizer. Então, nesse contexto que começa o Tantra, mais ou menos 700, 800 depois de Cristo, é que o conhecimento dos chakras aparece como um mecanismo do yoga. O que são os chakras? São alguns desses diagramas, dessas rodas de energia, desses yantras que a gente chama, né? Yantra são aquelas imagens mandálicas que são feitas para a gente usar a nossa concentração, a nossa atenção e a nossa intenção para trabalhar com coisas sutis.
Os chakras, então, são uma forma de yoga. Os mecanismos de meditação nos chakras são uma forma muito sofisticada de yoga de instalar as energias sutis dos elementos da natureza, fogo, terra, água, ar, espaço e consciência, dentro do corpo e saber onde localizar essas energias e trabalhar os ritmos da nossa psique. Então, as meditações sérias com os chakras começam a partir de textos como Malini Vijayotara Tantra e outros como... Por exemplo, o Vijnana Bhairava Tantra, outros textos tântricos que são fundantes desse ato de olhar para dentro e usar de diferentes mecanismos meditativos para poder perceber essas energias sutis e meio que separar, meio que dissecar a nossa mente, tipo, as instâncias emocionais, as instâncias afetivas, as instâncias da força de vontade, das minhas repulsas, dos meus apegos, e colocar isso junto com esses elementos da natureza, junto com os sons dos mantras, junto com cores. Então, eu fazer esse combinado para dar forma porque é sem forma. Por exemplo, tá bem, a gente sabe que é tristeza, mas você já prestou atenção em onde é que ela se localiza? Como é que ela aparece? Então, essa ideia dos antigos e que a gente subestima achando que é primitiva, de ver as coisas como analógicas, na verdade é profundamente avançada, né? Tipo, qual é a cor da sua tristeza? Qual é a forma da sua tristeza? Qual é o gosto dessa tristeza? É um jeito de localizar isso, de dar nome, de dar concretude. Porque como é que eu vou trabalhar com uma coisa tão sutil quanto alegria, quanto tristeza, quanto saudade? É muito abstrato, né? E então é um jeito de você trazer para o corpo. Os yogis entendiam uma coisa que a gente, na tradição cristã e no Ocidente, foi apartando e foi esquecendo. Que assim, como o cristianismo condena o corpo, né? O corpo é fruto do pecado e tal. Então você acha que esse corpo é um problema. E na verdade esse corpo é o que você é nesse momento. Então mesmo os yogis dizendo assim, você não é esse corpo, você não é essa mente, eles todos vão dizer... Cuida bem desse corpo, cuida bem dessa mente. Ele é o veículo onde você está agora. Então entenda do que você é feito. Tá bem, a supraconsciência não é isso aqui. Mas nesse momento, essa grande consciência que se manifesta nessa sala, como a sala, como todo mundo que está assistindo, e como nós quatro, nesse momento nós somos isso aqui. Então como é que eu cuido disso aqui e percebo a integração entre o que está dentro e o que está fora? E noto que, no fundo... Todas essas coisas são o sagrado se manifestando em todas as direções, né? Do que tá dentro, do que tá fora e tal. E sobre os chakras, comumente falam que tem o alinhamento dos chakras, né? Até você tá dando risada, porque justamente a gente já ouviu você falar que não é bem assim, não. Né? E que tem os chakras, eles normalmente estão ligados a órgãos, né? Então tem o coronário e por aí vai. Se você pudesse explicar, desmistificar isso, tá. E por que o pessoal... Eu fiz um curso, na verdade, que é o curso mais completo em língua portuguesa sobre os chakras e sobre a meditação nos chakras. Foi a primeira coisa que eu aprendi com o meu mestre, né? E que me tirou das minhas crises e tal. Não é a Kriya Yoga, mas é o que a gente chama de Tattva Shuddhi, que é a purificação dos corpos internos e tal. Então lá... Os alunos, eu acho que até a gente tem o link, né, na tela. Esse curso vai ensinar você a, de fato, penetrar os segredos da sua consciência através das meditações nos chakras de forma segura e não iniciática. Mas falando da parte teórica, em primeiro lugar, os chakras não são realidades físicas. Você não vai abrir a coluna de ninguém e ver lá uma bolinha de luz girando. Não é assim. Em segundo lugar... Não, esse sistema de chakras que se consagrou para nós, com 7 chakras, e que na verdade eram 6, né? O texto que ficou mais famoso, que é o Satchakra Nirupana, os 6 chakras, o caminho dos 6 chakras, né? O 7º chakra não faz parte desse rolê, o famoso coronário, que na verdade é Sahasrara, né? Esse sistema de 6 chakras é um dentre vários. Então você tem... Tem até 9, né? Tem 9 e nesse sistema, no curso eu ensino com 9 chakras, tem sistemas com 12, tem sistemas de chakras com 5 e tem sistemas com 3. E o que quer dizer? Então isso é tudo imaginação, não existe chakra? Na prática o chakra não existe fisicamente, o chakra precisa ser instalado. Ele é uma realidade imaginal. É diferente de... Até uma pessoa falou assim pra mim, você fica... pormenorizando esses termos, não faz a menor diferença. Cara, se você não sabe a diferença da linguagem, das palavras que a gente usa, então quando eu te pedi pra me trazer água de coco, Deus me livre se você não souber a diferença da nuance entre coco e cocô, né? É bem parecido. Você chupa a manga, a pessoa tá comendo a blusa da camiseta. Então,
os chakras são uma realidade imaginal. Não é que eles são uma realidade imaginária, no sentido de ser uma fantasia que não existe. Eles são uma realidade psíquica que eu vou construir. Uma realidade espiritual que eu vou instalar. Ora, tudo no plano sutil, chama de plano espiritual, e aí, assim, o kardecista que realmente estudar Kardec vai concordar comigo, não há... a geografia no mundo espiritual. Isso está lá no Kardec, não há lugar circunscrito. Então, tudo é realidade psíquica, é produzido através do pensamento. Então, essa ideia, por exemplo, do Chico Xavier, de cidades espirituais, isso é uma coisa que veio bem depois. Todo o povo do caminho, os místicos, yogis, sufis, derviches, vão entender que, para além da realidade física, as coisas são plásticas. Então, uma realidade imaginal é esse lugar de dar concretude para isso que é sutil, tipo as nossas emoções. Então, os chakras são diagramas pelos quais eu vou saber segmentar a minha psique e trabalhar as minhas energias sutis. De fato, existe fogo, terra, água, ar e espaço no meu corpo. A terra é a solidez do meu corpo que eu sinto. A água é todos esses líquidos que fluem pelo meu corpo. O fogo é a minha capacidade de digestão e minha força de vontade e a minha visão. Meus olhos que iluminam o mundo, que refletem a luz do mundo. Isso é fogo, né? Simbolicamente. O ar que eu respiro e o espaço, o som que eu percebo. Então, são realidades concretas. Mas eles estão instalados na nossa coluna. Eles tinham essa sofisticação de entender que, bom... Aqui reside a mente. Diferente da maior parte dos caminhos que vão dizer, né, que a mente está no coração. Aristóteles mesmo diz, né, que o coração é o centro da mente e que o cérebro era tipo uma ventoinha do coração. Uma espécie de resfriador do coração. Mas os yogis não, eles entendem, olha, isso aqui é a sede, a morada da consciência, e pela coluna há um feixe de nervos que se espalha pelo corpo. Então, há uma concomitância dos yogis e dos grandes médicos da Índia em entender que o que está no micro está no macro, o que está dentro está fora. Ora, então eles entendiam que do lado fisiológico tinha esse rolê, por exemplo, se eu te dar um beliscão, alguma coisa vai disparar e vai contar pro teu cérebro e vai fazer você entender que você teve um beliscão. Isso eles vão chamar de prana também, a energia sutil que flui, que eles vão chamar de Vyanavayu, que é a energia da circulação. Sem entender de neurologia, sem entender de enervação, de terminações nervosas, eles entendiam que tinham esses microchakras, esses... oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome. Mármaras, esses pequenos pontos de energia que ligavam o cérebro ao resto do corpo. Beleza, isso é uma explicação simbólica para alguém que não fazia taxidermia, não fazia autópsia, e não tinha mecanismo que a gente tem hoje para descrever um negócio que está curado com a ciência, beleza. Mas também existe uma outra forma de comunicação sutil, de entender, por exemplo, que energias são essas que digerem a comida, que fazem a água do meu corpo fluir e tal. E aí eles localizaram uma das tradições, a tradição da Malini Vidyauttara Tantra. Tô falando uns nomes doidos, mas é para quem entende, né? A tradição de Kubdika, para quem quiser pesquisar, foi como começou esse sistema de 6 chakras. Então você tem outras formas, mas esses caras, olhando para dentro, identificavam essas energias e localizaram elas. Sei lá, a energia da terra, na base da coluna. Por quê? Porque a base da coluna, analogicamente falando, tá ali ligada com os intestinos, por exemplo. Então quando a gente tem medo, a gente esvazia os intestinos. Ou a bexiga. Então o lado da sobrevivência, da terra, daquilo que é mais instintivo em nós. Aí você instala ali, você aprende a ver o chakra. Tem lá a energia da terra, tem lá essa fluidez, mas ver o chakra é uma instalação, uma iniciação. Você começa a programar a sua mente, a aquietar os ânimos para pulsar essa atenção ali e ver essa energia para trabalhar com essa energia da sobrevivência, essa energia da terra, essa força desse mantra, Lam, né? Essa vibração específica. Aí, sei lá, a mesma coisa para a água, um pouquinho mais para cima, o chakra da criação, os órgãos genitais, aquilo que gera a vida, no estômago, onde a gente digere os alimentos. Então, toda a região da barriga, na coluna, o centro do peito, que é o centro dos afetos, é o centro da consciência individual, né? Quando a gente fala de nós, para onde a gente aponta? Quando você quer se referir a você, você fala eu. O peito, assim, então, o centro de onde a gente sente as emoções. Então, eles estavam muito atentos a essas coisas que a gente faz à revelia, assim. Então, os chakras eles são ligados a energias que estão ali em nós, mas os chakras em si, eles são instalados. Até o 6º, que é a Agnya Chakra, né? E aí o 7º, que seria o Brahmarandra, né? O lótus de 1000 pétalas, Sahasrara, liga você com o infinito. Mas isso tudo você aprende a ver, como você em outras tradições. Lá no yoga tibetano são 5 chakras, em outras tradições também tântricas são 5 chakras.
Muito É bacana. por isso que durante a meditação é importante ficar com a coluna ereta? Tem alguma coisa a ver com isso? E por que é importante? Nas tradições das quais eu faço parte, né? Inclusive a Kriya Yoga, a coluna é... Vou colocar a analogia que na Kriya Yoga a gente faz, né? O seu corpo é o templo, a sua coluna é o santuário, e o ponto entre as sobrancelhas na Kriya Yoga é o altar sacrificial, onde você sacrifica o ego para que o divino apareça. Então, as tradições vão entender o seguinte: a coluna é esse eixo axial de nervos pelos quais vão passar essas informações todas, e também a coluna é o que sustenta nosso corpo para que a gente respire em plenitude. Nas tradições que vão trabalhar com chakras, energias sutis, nadis e bindu, nadi são os canais sutis, né, que fluem pelo corpo, e bindu são os pontos, os eixos da consciência. Mais ou menos, mas enfim, vai complicar muito se eu explicar bindu agora. Mas enfim, a gente tem 3 grandes canais sutis, né? Acho que vocês já ouviram falar de Ida, Pingala e Sushumna, que são os canais da lua, do sol e o canal do fogo, né? O canal onde está a Kundalini. A gente pode falar um pouquinho de Kundalini, já que virou essa loucura. Vamos, bora, manda bala. Então, para algumas tradições está dentro da coluna, então está bem mesmo ali na medula, esses canais. Para outras pessoas, para outras tradições, está no meio do corpo, ali no eixo entre a narina e a base, ali no cóccix. Mas a coluna ereta representa esse eixo desses canais alinhados para fluir. Inclusive, não é alinhar chakra, não tem nada a ver. O chakra é uma realidade energética ali, uma realidade imaginal, que está sempre localizada na coluna, onde você vê. Se teu chakra está desalinhado, meu filho, você está meditando errado, ou você precisa ir sei lá, fazer alinhamento e balanceamento. Você vai no autoelétrico. No ortopedista, de repente. Quiropraxia. E não tem nada a ver com a coluna também. Não é uma realidade física. Eu tenho lordose, escoliose, então não vou conseguir meditar nos chakras. Não tem nada a ver. É uma realidade imaginal. É você saber localizar a geografia interna do seu corpo através dessa interocepção que a gente fala. Deixa eu só fazer uma pergunta que você comentou bem. Um dos principais pontos que eu não consigo meditar, na verdade não é isso, né? Eu não consigo ficar com a coluna ereta. Então até pro pessoal de casa que também tem o mesmo problema que eu, né? Eu tenho lordose, escoliose, usei colete por muito tempo quando era criança. Então ficar com a coluna ereta para mim é um parto. É um esforço. É um esforço muito grande. Então a pergunta é, né? Existe a possibilidade de você poder praticar a meditação que não seja ficar de fato com a coluna 100% ereta, não encostada numa cadeira, entendeu meu ponto? Existe. Eu vou fazer... Então, guarda a história da Kundalini, que agora vai um longo comentário sobre isso. Boa. Bom, antes de tudo, qual é a única coisa que você tem nesse tratado de Yoga, o Yoga Sutra, sobre postura? Né? Ele diz assim: Stiram Sukhamasanam Prayatna Shantilyananta Samapatibhyam. Então... a postura tem de ser estável e confortável. E tem de haver um relaxamento do esforço desnecessário, de modo que a consciência possa se absorver no infinito. Olha só, então ele só está dizendo que você tem que sentar de forma que seja firme e confortável, e que haja um relaxamento tal em que você possa esquecer que você é o corpo e se absorver no infinito. Perfeito. Por essa premissa, então, sim, você pode meditar sem todo aquele rigor das práticas em que você não se apoia. Por que é que a gente não encosta? Porque embora a gente queira sukham, conforto, a gente também precisa de stira, de firmeza. Se você ficar confortável demais... você vai dormir. Provavelmente você dorme. Tem práticas que são deitadas. Desde o Yoga Nidra, entre as tradições do yoga, até tem práticas, por exemplo... os padres jesuítas fazem meditação deitada e ficam acordados. Então é muito mais difícil você deitar e manter o corpo acordado e não apagar ali. Muito mais. Mas hoje, qual é a minha postura sobre isso? Tem um monte de gadgets para você meditar. De verdade, agora aqui eu tô fazendo uma propaganda de um amigo e pelo bem dos ouvintes. Tem uma faixa, e ele até parou de fabricar, então vocês vão lá encher o saco dele, que é o Cleo. O cara é um osteopata, ele é um praticante budista que faz práticas tão longas quanto eu faço no yoga, assim. O cara é muito bom. E ele inventou um negócio uma faixa chamada Go In, né? G-O-I-N. Né? E a galera que medita hardcore fica meio que subestimando essa faixa, porque tipo, mas eu não uso faixa pra meditar. Cara, eu fiz lá o retiro das fogueiras que eu tava falando pra vocês antes do programa. Eu fiquei, 5 dias sentado sem me levantar durante 13 horas
do sol nascente ao poente, em volta de 4 fogueiras e o sol. Se não fosse essa faixa, eu não teria conseguido. Então, assim, tipo, ele é um osteopata que ele criou uma faixa que ela pega nos teus joelhos, até pra ficar na cadeira normal, assim. Você engancha elas nos joelhos, ela vem aqui na lombar, e essa tensão entre os joelhos e a lombar te deixa certinho. Caramba. Cara, é muito da hora, cara. É assim, eu tô fazendo... Nem a gente vai pesquisar, vamos entrar em contato com o Cléo. Por favor, cara, porque colocar aqui no link da descrição muito bom. Tipo, ele fez um negócio que é revolucionário, porque assim... Ai, mas os yogis não usavam isso. Cara, eu te mostro estátuas e pinturas dos grandes mestres usando isso que a gente chama de Yoga Partha. O que é isso? Eles não estão encostados, mas você vê o Milarepa, que é o grande yogi do Tibete. Você vê Narasimha, que é um deus. Todos eles usando uma faixa prendendo os joelhos e prendendo as costas. Né? Então, para você fazer muitas horas de prática, você precisa de alguma coisa para conter o corpo ali. Porque senão ele desmonta. Sim. Então, ele baseou nesse Yoga Partha, ele fez essa faixa que é excelente, cara. Para você meditar é muito boa. Além disso, você tem outros apetrechos para você sentar com conforto. Tipo o Zafu. Então, isso é uma coisa que os japoneses aprenderam, né? Que você inclinar a sua postura assim... você vai conseguir distribuir melhor teu peso dos glúteos e os joelhos. Então, vai tensionar menos a coluna. Tipo um divã, assim? Não. Tipo aquelas bolinhas de meditação que você senta, em que você... Como é que eu vou fazer pra mostrar isso agora? Fica em paz. Então, imagina, tá? Em vez de sentar assim, eu sento assim. Então, imagina, né? Então, ao invés de eu sentar aqui no reto, eu sento assim. E aí, meus joelhos vão ficar... distribuindo meu peso. Então, eu vou triangular a minha base, né? Então, aqui tá a minha coluna. Os joelhos ficam pra frente. Os joelhos pousam no chão. Então, aí eu distribuo melhor meu peso. Isso é uma coisa muito boa de se fazer. Bacana. Fiquei feliz, então, de saber que eu consigo é possível. fazer. E tem cadeirinha de meditação pra você encostar. Então, agora, de verdade, vem estudar comigo que eu te ensino a sentar sem apoiar as costas e sem doer. Por quê? Essa é a parte em que o Hatha Yoga, o que chegou pra nós do Hatha Yoga, que é esse yoga mais ginástica, é tão importante. A gente precisa, inclusive assim, esqueça a meditação e o autoconhecimento. Envelhecer bem é ter uma musculatura forte e elástica. Né? Você precisa trabalhar alongamento e fortalecimento muscular. Então, todas essas práticas de alongamento, essas posturas todas, são para realmente fazer qualquer pessoa conseguir sentar. É dito isso nos textos de Hatha Yoga, né? Tanto o Guerrerananda Samhita quanto o Hatha Yoga Pradipika abrem mais ou menos assim. Este Hatha Yoga é para a perfeita prática do Raja Yoga. O que quer dizer isso? Essas práticas todas, de purificação, de limpeza do corpo, de alongamento, de fortalecimento, são para que você, tanto por um lado, conheça o funcionamento desse corpo e já medite na dinâmica, fazendo esses exercícios, mas também para que você fortaleça esse corpo e medite bem. Hoje em dia caiu muito no achismo que o yoga é um exercício físico, né? Tanto que os estúdios de yoga fazem assim, os que fazem alguma meditação é um relaxamento deitado nos 5 minutos finais. Sim. E na verdade, tudo aquilo é para meditar, foi inventado para isso. Sim. É para meditar na dinâmica e para meditar depois você fez. Tanto lá no instituto, na minha escola, no Instituto Revolução de Si, aos domingos a gente tem o curso de Raja Yoga. Então, todo domingo é um curso que todos os professores são voluntários, eu incluso. A gente faz a parte de Hatha Yoga, depois a gente tem uma meditação e depois a gente tem o estudo dos textos, né? As cartografias espirituais, textos de todas as tradições. Mas a gente faz essa preparação corporal no domingo de manhã para que o corpo fique confortável para meditar. Porque se não houver conforto, não há meditação. Você vai meditar sobre a dor, né? Ai, ui. E nesses casos para aprender, né? Você falou, coloca uma água para ele, Rosa. Se for para aprender, né? Um leigo pode aprender do zero ou é mais para pessoas avançadas? Sem dúvida. Tudo o que eu faço, todo o meu trabalho é voltado para tentar divulgar a meditação em todos os campos. Então, assim, meu trabalho ele tem 4 esferas, por assim dizer. Ele tem essa esfera mais profunda dos textos e da alta filosofia para quem queira percorrer o caminho iniciático e realmente obter a joia do autoconhecimento. Ele tem essa esfera terapêutica em que tanto eu atendo quanto eu levo meditação como mecanismo mesmo como a gente conhece. Mecanismo para melhor regular as emoções, para diminuir estresse, para diminuir ansiedade. Tem uma parte do meu trabalho que é corporativa, de eu tentando levar educação emocional e trabalho com meditação dentro das empresas, escolas e tal. E tem a parte acadêmica, que tem que fazer a costura disso tudo e provar a eficácia. Então, todas essas pessoas podem de fato aprender a meditar. Meu mestrado mesmo. Eu era meio cético quanto a meditações curtas, sabe? Sim. E aí a gente foi aprender... Eu fui testar os efeitos de uma
Era meditação laica, né? Que você comentou no seu mestrado? O meu mestrado, ele foi... Eu já tinha feito uma pós-graduação de um sistema de meditação laico que eu gosto muito, que é uma das coisas que eu atendo individualmente e coletivamente, que é o CB, que é o Cultivating Emotional Balance, que é um programa que o Paul Ekman e o Alan Wallace desenvolveram juntos e tal. Pra mim, aquilo é a meditação laica mais sofisticada que eu conheço. Mas aí eu conheci o C-Learning, que era um programa de educação socioemocional e ética, desenvolvido lá na Emory University, e que tem meditações muito rápidas, assim, tipo, de 5 minutos, 10 minutos. E eu ficava assim, será que isso vai funcionar, cara? E meu mestrado era efeitos em níveis de estresse e de bem-estar em professores da rede pública. Quer dizer, uma das profissões mais estressantes que existem, né? E, cara, a gente levava meditação para senhorinhas do interior, assim, aquela professora evangélica que nunca ia falar de meditação. E uma delas, nas entrevistas qualitativas, foi muito emocionante, assim, que ela tava com lágrimas nos olhos, dizendo, eu ensinei para todo mundo, pros meus alunos, pro meu marido, pra minha igreja, pro meu pastor. E quer dizer, são práticas de 5 minutos. Então, meditar é um ato para mim que é inato à consciência humana. Qualquer um de nós é potencialmente um meditador. Basta que a gente, de forma metodológica, tente olhar para dentro de forma sincera, consistente e tente descobrir a resposta daquela pergunta tão essencial, quem sou eu? E tente descobrir como é que a gente sai do sofrimento. Então, dá assim... E eu falo, né? As viagens pra Índia, por exemplo, que é pra quem quer mergulhar nessa experiência. A pessoa, eu nunca viajei, nunca falei... Eu não falo inglês, nunca saí do Brasil. Posso ir? Claro! Tudo que eu ensino, até os cursos, o curso dos chakras e tal... Sempre vai do básico ao avançado e a depender da tenacidade, da disciplina, do comprometimento do aluno. Genial, vou te procurar, hein, Gui, pra você me ensinar a meditar. Claro, vai ser um prazer. Vamos falar de Kundalini, então? Ah, sim. Se você puder explicar, né? Mas eu tinha uma pergunta antes de eu sair, que era... Eu tô fazendo muita pergunta, né, Rosa? Você tá indo bem. Era uma pergunta que você falou que os yogis, eles tinham capacidade de controlar coisas que a gente julga não ser controlável no corpo. Através dessas práticas, eu posso ter controle sobre os meus pensamentos? É a primeira coisa que a gente quer controlar. Inclusive, todos eles vão dizer, olha, é fácil controlar o coração, é fácil controlar a respiração. Você vê atleta fazer isso. Controlar esse reino interno, isso é difícil. Tanto o Buda quanto os yogis vão dizer isso, assim. O Buda fala, né? Maior do que aquele que domina 1000 exércitos é aquele que domina a si mesmo. Conhecer essa multidão de seres que estão aqui dentro de nós e saber apaziguá-los, conhecê-los, reconhecê-los, dar dignidade a todos os eus que estão aí, isso é difícil. Mas essas práticas foram desenvolvidas para isso, para levar esse estado que a gente chama de yoga, né? Yoga Citta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação, a aquietação dessas tempestades da consciência. Isso é feito voluntário e metodologicamente. Mas só um mestre consegue chegar no estado de 100% do tempo estar em controle dos pensamentos? O que a gente chama de mestre é alguém que dominou completamente a si mesmo e sabe transmitir isso para as pessoas. Mas se não fosse para a gente se tornar tais quais eles são, então eles não ensinariam o que eles ensinam para nós. Se essa ideia de que mestres são seres que já vieram prontos, né, fosse verdade, então vamos parar de meditar, porque avatares, né? Não existe esperança para nós. É claro que existem seres mais predispostos, mais evoluídos e que, sei lá, de acordo com as tradições e com que as tradições espiritualistas, os caras só são mais antigos que a gente. Mas se a gente achar que, tipo, olha, isso é predestinação, eles já vieram prontos e iluminados, vamos parar, né? Vamos só tomar chopp e esperar o mundo acabar. O que não é o caso. Tomar chopp é importante, inclusive, pra quem gosta, mas o lance não dá pra achar que seja só uma condição especial. É uma ciência, a gente faz e funciona. Eu falo, eu sou a propaganda que funciona disso aqui, porque eu sou um cara agitado, sou um cara, né? Eu era um cara muito briguento, muito intempestivo, violento mesmo. E a prática me devolveu a vontade de viver, e apaziguou meu coração, e me fez... Isso que é uma coisa louca, sabe? As práticas meditativas fazem a gente desenvolver valores e virtudes que não estavam ali antes. Estavam talvez em potência, mas você não percebia. Tem num documentário sobre o Ram Dass, que é um grande mestre espiritual, americano, era professor de Harvard, conheceu um grande guru, e aí no documentário sobre ele, chama-se Fierce Grace, né? Graça Feroz. Tem um cara lá que até era do Vale do Silício, ele fala assim, quando eu tava junto do Maharaj, que é o guru dos dois, eu não achava estranho que ele amasse todo mundo, porque ele é um santo, o trabalho dele é amar todo mundo.
O louco é que quando eu tava junto dele, eu amava todo mundo. E eu não sou um cara que ama todo mundo. Olha, transbordou. Então esses mestres têm essa condição de dar pra nós isso que eles têm, sabe? Isso que é a coisa mais bonita. Esse é o rolê também, sabe, Maurício? Existe esse elemento da graça, desse amor tão abundante que esses caras têm. Que essa é a única razão, imagina. O cara se libertou de tudo, não tem mais nada pra fazer. A única função dele é tornar outros seres livres. É olhar pra nós e falar assim, eu vou te Passar tirar pra daí. frente. É literalmente dar a mão e falar, vem cá, meu filho, eu te tiro desse buraco que você tá, porque já me tiraram também. É a coisa mais linda do mundo. Essa transmissão dessa bem-aventurança, essa transmissão desse amor. Esse amor-conhecimento, né? Não como um sentimento, mas como uma realidade da consciência. É um textinho que eu acho tão bonito. Uma vez um dos meus professores me deu, diz assim... Durjana... Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Boa, pega a colinha aí, fica tranquilo. Diz assim... Durjana sajjano bhuyat sajjana shantimapnuyat. Peraí. Quando você fala essa é uma língua... É sânscrito. É sânscrito. É. E você aprendeu isso... Eu sei ler como uma criança de 6 anos. Tá ótimo, né? Então diz assim... Durjana sajjano bhuyat sajjana shantimapnuyat shanto muccayeta bandhebhyo muktas chayanyam vimochayet. Que significa assim... É um mantra isso, né? É o que a gente chama de subhastani, que é um quadrinho, um versinho auspicioso. É um mantra, uma forma de mantra que diz que os maus possam tornar-se bons e virtuosos, que os virtuosos possam tornar-se pacíficos pacíficos e serenos, que os pacíficos tornem-se livres de todas as amarras e que aqueles que tornaram-se livres tornem outros livres também. Pra mim, acho que esse é o grande... Maravilhoso. Genial. Pra mim, esse é o sentido de viver, né? Que a gente se aperfeiçoe, que a gente se torne pacífico, que a gente se torne livre e que a gente possa oferecer isso pros outros também. Que é karma, né? No fundo. No fundo, sim. É o karma na sua melhor forma, né? É você se livrar do karma, que é a teia de ação, reação, ação, reação, ação, reação. Eu fazer isso não porque eu preciso, mas quando eu me tornei livre, eu faço porque eu quero. Definitivamente, os mestres são os únicos seres de fato livres. Eu acho engraçado isso, né? Que agora essa política rasteira que a gente tem vivido, à direita e à esquerda, sequestrou a ideia de liberdade por uma coisa esquisita, né? Como se liberdade fosse falar o que se bem entende, fazer o que se bem entende. Nenhum mestre em nenhum tempo da história da humanidade diria que um ser livre é o cara que faz tudo que dá na telha. Quem faz tudo que dá na telha é bicho. Irresponsável. O que é liberdade pra você? Pensa, por que eu falo que quem faz o que se bem entende é bicho? Porque o bicho é que tem vontade de trepar, ele vai trepa, ele tem vontade de te atacar, ele te ataca, ele não pensa, ele só faz. É um instinto só. Agora, liberdade é saber quem se é. Liberdade é ter um contato tão íntimo com você que você saiba que não há diferença entre você e o outro. O outro, ele é um alter ego, ele é uma extensão de você. É inevitável, portanto, amar ao outro como a ti mesmo, porque o outro é você, é um alter ego, é um outro eu, num outro universo, com outras ideias que discordam das minhas, mas tão digno de amor, tão ávido de sair do sofrimento quanto eu sou. Então, liberdade, de fato, é se livrar da ideia da neurose de fazer as coisas porque você está acostumado a fazer. Krishnamurti, que é um grande filósofo que eu gosto muito, um iluminado que eu gosto muito, diria que liberdade é ver sem condicionamentos. É poder ver as coisas como elas são. Sem um julgamento por trás. Julgar é meio inevitável. A subjetividade é inevitável, você acha? Em algum grau, enquanto a gente está lidando com o mundo real, sim. E julgamento, quando a gente fala assim... Quando Jesus fala, né? Não julgueis para não ser julgados, pois serão julgados pelo mesmo critério. Ele não está dizendo assim... Aí, brother, não pode julgar nunca. Ele tá dizendo, ó, se você julgou, você também... Essa mesma balança que você usou pros outros vai ser usada contra você. Mas o juízo, a capacidade de avaliar o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta... Puxa vida, se a gente não tivesse isso, a gente ia comer cocô. Não que uma boa parte das pessoas não faça isso com a comida que eles comem todo dia, mas... entende? Essa coisa do gratiluz, de dizer assim, ai, tudo é do coração, você é muito razão. Nenhum mestre concordaria com essa maluquice. Porque... sem o estudo fundamental, sem você desenvolver isso aqui, essa capacidade de apreciar a realidade, você não dá conta. O Ibn Arabi fala isso, esse grande mestre que vai falar dessa unidade divina dentro da tradição islâmica, né, do sufismo, ele vai dizer, mais ou menos assim, que as suas experiências espirituais
vão te mostrar o Deus que você tem condição de ver de acordo com o tamanho da tua mente, do tamanho do teu estudo, Ou seja, mesmo a experiência direta, por exemplo, se eu te mostrasse o infinito agora, mas você não tem olhos de ver, você não ia ver o infinito. Tipo, quando os índios viam as caravelas, é dito que eles nem sabiam o que era, eles achavam que eram nuvens, porque não tinha material cognitivo para saber reconhecer aquilo. Ou você, sei lá, perguntar pro teu cachorro, vamos supor que aprenda a falar, e fala assim, escuta, que blusa você acha que eu vou hoje, vermelho ou azul? Ele ia te falar, não sei, mano, eu não sei ver cor. Então, primeiro você tem que criar essa condição, desenvolver órgãos de percepção mais profundos que ajudem você a perceber as coisas em um nível mais intenso do que aquele superficial. Então, julgamento faz parte do rolê, você só tem que tomar cuidado de que forma você está julgando, se você está julgando ideias ou pessoas, por exemplo. Mas sim, liberdade é um lugar da consciência em que ela abre mão até disso. Você simplesmente é em plenitude, você não é fazendo alguma coisa, você não é, publicitário, você não é apresentador de podcast, você não é homem, você não é... Não, você é consciência que observa. Você é pura existência, consciência e bem-aventurança. Por isso que todos nós somos uns, porque todos nós somos a mesma coisa. Observa argumentativamente falando. Fecha os olhos. Tem um monte de coisa acontecendo aí. Tem pensamentos, tem sensações, tem memórias. Tem a sensação estranha de que esse cara me mandou fechar o olho, eu não vou fechar o olho. Tem gente em casa pensando nisso agora. Mas assim, ali, por trás de todo esse tumulto de memórias e de ansiedades e de pensamentos do que eu vou fazer depois de assistir esse programa, do que eu vou comer no final de semana, será que eu lavei a louça, será que eu lavei a roupa? Por detrás disso tudo, tem uma voz silenciosa, tem uma presença silenciosa. Tem uma fonte de consciência entre um pensamento e outro que observa todas as coisas. Ela não tem nome, ela não tem forma, ela é testemunha. Ela está em paz consigo. Nesse lugar nós somos todos um, porque essa consciência não é a consciência do Guilherme, do Rosa, a consciência do ouvinte. Ela é a consciência pura, absoluta, vasta, oceânica. Ela está intocada pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Ela é a luz que ilumina a nossa experiência subjetiva. Esse lugar em que nós somos todos um, não há diferença entre eu, você, Deus. Então, Guru, a gente chama isso de Brahmatma Guru. Brahman, Deus, o absoluto. O si mesmo, o Atman, o eu. E o mestre são um e o mesmo. Então, tudo o que aconteceu, acontece, acontecerá, estão confinados nessa consciência testemunha. Ela contém em si todos os tempos, ela contém em si todas as possibilidades, ela é livre, intocada pelo fluxo das ações. Identificar-se com essa fonte de bem-aventurança é tornar-se livre por conseguinte. Caramba. Muito bom, que aula, hein? Caramba, deu pra sentir aqui. Deu. Realmente é algo que tá em silêncio ali, né? É um observador. O meu mestre costuma dizer que está por detrás das batidas do coração. Essa realidade que é tão íntima quanto o ar que se respira e que da qual não se precisa de nada. Ele diz, esse lugar onde não falta nada, não resta nada, não há mais nada, não há nada por fazer ou buscar, tá ali, pleno, purnantar, né? Cheio. Perfeito, muito bom. A verdade, para você, ela é absoluta? Por exemplo, a verdade é algo que ela simplesmente é, ou ela é uma construção, um ponto de vista? Então tá. Verdade é as duas coisas. E ela é tanto transcendente, ela tá fora desse mundo, quanto ela é imanente. Ela é a imediata experiência desse mundo. Em termos muito básicos, a verdade é relativa, cada um tem um ponto de vista. Sim, mas o ponto de vista que você tem é o ponto de vista pelo qual você navega nesse mundo. Você pode refinar e melhorar esse ponto de vista. Você não enxerga direito, põe um óculos para enxergar melhor. Mas é isso que eu vejo. Eu não posso ver o que você está vendo. Então essa é a minha verdade. Relativa, sim, mas é absoluta do ponto de vista da minha experiência subjetiva. Então, no campo da relatividade, as verdades são muitas e são fragmentos de uma grande e excepcional verdade. Assim como também as religiões, as filosofias e ideologias, é mais ou menos assim. Deus, ou o absoluto, ou a verdade, é como uma luz infinita que em sua misericórdia coloca diante de si um cristal lapidado em milhões de faces.
Quando essa luz bate nesse cristal, milhões de luzezinhas vão chegando a nós. E aquela que pega no seu olho, você se encanta, porque ela ilumina teu mundo. E você diz, nossa, essa é a única luz que existe. Mas aí algum professor, algum mestre vai dizer, experimenta virar sua cabeça um pouco de lado. E você vai descobrir novas luzes, novas cores, tão interessantes e verdadeiras quanto as suas, mas também únicas. E com o tempo, você vai percebendo que todos esses pontos de vistas, que nada mais são do que a vista do ponto, como diz Leonardo Boff, são fragmentos de uma verdade que é única. E ela é inatingível do ponto de vista dessa pessoa. Então, filósofos como Kant vão chamar essa verdade de a coisa em si, que ela é impossível de experimentar. Mas o rolê todo do yoga é sobre experimentar essa verdade, como uma realidade absoluta e imediata. O rolê todo de chegar nisso que a gente chama de Paramartika Sata, realidade absoluta, é o trabalho de todo mestre, é ensinar para nós que você não é que você vai chegar lá, que você é essa verdade absoluta. E o que é essa verdade absoluta? O que é esse lugar da consciência absoluta que está para além do tempo, do espaço, do nome, da forma, das características? É o que a gente chama de Deus, é o que os yogis vão chamar de Satyam Shivam Sundaram, né? Pura existência, pura bondade, pura beleza, ou Satchidananda, né? Pura existência, consciência e felicidade. Esse lugar da consciência absoluta, que contém em si tudo. Sombra, luz, o belo, o feio, o desejável, o indesejável, tudo. Muito bom, perfeito. Pô, pra galera que tá curtindo aí, né? Esse tá sendo um episódio com Guilherme Romano. Dá um like, né? Se inscreve no canal que ajuda a espalhar a mensagem aqui do Guilherme pra todo mundo. É muito importante lembrar aí pra todo mundo que tá assistindo a gente tá muito feliz aí com o feedback super positivo que a gente tá tendo de todos vocês que estão assistindo a gente. E estão realmente nessa jornada de autoconhecimento junto com a gente aqui. E muitos de vocês assistem a gente recorrentemente e ainda não são inscritos, né, Rosa? Isso é verdade. Uns 75% aí da galera não se inscreveu ainda e tá vendo essa live e viu a última também, né? Exato. Pode continuar vendo, a gente tá gostando muito, mas a gente pede aquela ajudinha. A gente tá de olho aí. A gente pede aquela ajudinha para vocês se inscreverem no canal. Deixem seu like, comentem, compartilhem, que tá sendo muito bom aqui para espalhar essa mensagem de autoconhecimento para todo mundo. Temos o Lean Indica, né? Exatamente. Hoje. Exatamente. Coloca o Lean Indica na tela aí. O Lean Indica é uma indicação, literalmente, né, do Lean Podcast. É sempre um profissional, um especialista que já passou aqui com a gente. Solange Baroncelli. Exato. Né? Hoje estamos com a Solange Baroncelli. Aí ela é consteladora familiar. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, veio no episódio 77? Exatamente, 77. Então acompanhem aí, a Sol veio, foi super bacana. E tem aí as formas de vocês contatarem elas aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? A gente super recomenda. Mais pra frente aí ela vai vir novamente, né, Rosa? Vai dar pro pessoal conhecer um pouquinho mais. Mas é só, quem quiser conhecer ela agora, vai na live 77, pesquisa o nome dela, que vocês vão poder conhecer ela. Se vocês quiserem fazer uma constelação familiar, é uma pessoa que a gente confia e indica, né? Pra quem gosta dessa vertente. Muito bom. E coloca aí também o Apoia-se na tela aí, Brunão. O Apoia-se é a nossa comunidade, né? A nossa comunidade de leaners que a gente está formando e a gente está muito feliz em ter vocês aí com a gente, né? Todo final de episódio a gente grava uma perguntinha secreta. É tão secreta que o Gui nem sabia. A gente tá avisando ele agora. A gente vai gravar uma pergunta secreta que vai lá pro Apoia-se. A gente já tem vários conteúdos super bacanas. E também uma maneira de vocês ajudarem aí. A gente tá crescendo, tá expandindo. Estamos chegando próximo do nosso episódio número 100, né, Rosa? Estamos chegando, né? Estamos chegando. Já com 89, né? Exatamente. Muito bom. Então, vamos entrar no Kundalini, que acho que é um tema muito bacana aí, que pouca gente sabe o que é. Se você pudesse dar essa introdução do que é e qual a importância. Com o que transformaram o Kundalini hoje, parece que dar uma introduzida na Kundalini parece uma coisa meio pornográfica quase, Exatamente. Então, gente, assim, de verdade, nada do que estão falando de Kundalini nesse povo que ativa e tal, e tremelica, e tem esse orgasmo Wi-Fi, isso não... Máquina de lavar, né? Isso não é Kundalini. E eu posso afirmar isso assim,
Mano, não é, sim, só não é. Pode fazer bem pra um monte de gente, pode ajudar. As pessoas ficaram putas porque eu fiz um react lá de uma moça que eu nem sabia quem era, depois descobri que era famosinha. Assim, não é pessoal, eu não tenho nada contra a pessoa. E eu sei, pode ajudar um monte de gente. Até relógio parado tá certo 2 vezes ao dia, né? Exatamente. Muito boa essa. Então, assim, só que não é Kundalini. Mas quem é você pra falar isso? Eu sou um yogi, discípulo de um monte de sampradayas, um monte de tradições. Estudioso. E que vivi isso, mais do que só estudei, assim, tipo, eu me preparei pra caceta. Eu tô 17 anos estudando com os mestres sobre essas coisas pra poder ensinar. Então, assim... E ainda me sinto, assim, engatinhando. E o que é Kundalini? É a energia que faz você se iluminar. Kundalini é a energia do universo contida no seu corpo. Então, Kundalini, Kundala é serpente. A energia serpentina baseada na sua coluna, que a galera vai dizer, é energia sexual. Não! Primeiro que eu acabei de explicar pra vocês, a base da coluna, a raiz, Muladhara Chakra, não é o chakra do sexo. É o chakra da sobrevivência, do instinto, da terra, da base, da noção de si mesmo. Então, o segundo chakra é o chakra do prazer, do sexo, etc. Que essa energia seja poderosa e gere vida, né? Então, por exemplo, a energia sexual é uma energia derivada dessas energias espirituais profundas para esses modelos de explicação. Ok. Mas a Kundalini, na verdade, ela é a energia do universo que é uma energia selvagem, é uma deusa selvagem, né? Então, que está ali dormindo. Ela analogicamente, tá, gente? Não tem uma cobra dormindo na sua coluna, não. O que eu quero dizer com... Não, é uma metáfora. É uma analogia. Uma analogia. Então, assim, a energia do universo inteiro está repousando na base da sua coluna. Quer dizer, a mãe do universo, a grande deusa, habita em você como habita em todos os seres. Ela habita em todos os seres fazendo as leis da natureza, né? A gravidade. E ela tá aí. E como ela tá aí em você? Como essa força de instinto de sobrevivência e de percepção de si. Ela tá ali enroscada na base da coluna, ou seja, ela é o que te dá a vida, ela te dá Shri Prana Shakti, ela é a força dos 5 ventos no corpo, né? Inspiração, expiração, digestão, excreção, circulação. Quer dizer, mas ao mesmo tempo que ela te dá vida, ela te prende no corpo. Assim como o oxigênio, né? O mesmo ar que a gente respira, prende a gente a ideia de que eu tenho que respirar. Se você parar de respirar, você... volta, você percebe que você tá preso à necessidade de respirar. E esse mesmo ar que te dá vida te rouba dela, porque é esse oxigênio que no processo de apoptose, né, de morte celular, é o que vai matar a célula. É a mesma coisa que dá vida pra célula. Apodrece a célula e você morre. É bonito, né, esse equilíbrio de ver que essa mesma fonte faz tudo isso. Então, Kundalini é o estudo dessa energia primeira, essa energia basal, a força do universo, a grande deusa. Despertá-la é um processo enlouquecedor. Assim, não dá pra passar por isso e sair incólume. Porque a Anitta, porque esse povo falou, que despertou Kundalini, a vida mudou. Cara, você não desperta Kundalini pra virar popstar. Não dá. Se você despertar, provavelmente... Se você é Anitta e despertou a Kundalini de verdade, você não vai querer mais ser Anitta. Porque você vai descobrir que Guilherme, Anitta e eu, você e o Zubumafu e todo mundo não é nada. Tipo... O ego dilui. Não, o ego se arrebenta. Dissolve. Porque existem práticas de despertar dessa energia que são mais sutis. A Kriya Yoga é uma delas, mas as práticas de Kundalini que são intensas... Raízes. As pessoas enlouquecem, cara. Tipo, porque você cria uma disrupção na noção de quem eu sou. Sabe aquele rolê meio Lovecraftiano que você vê o universo, você olha pro abismo, ele olha de volta e você buga. Se você não tem a instrução de um mestre, você pira. Olha, vou te contar a minha experiência... Na Kriya Yoga eu já estava acostumado a perder a consciência do corpo, aí os olhos não piscam, a respiração quase para, isso tudo rola comigo. Tava acostumado com isso. Aí eu comecei a fazer as práticas tântricas com o meu outro guru, que é o meu mestre lá do Nepal, quem for com a gente pra Índia, assim... Eu aprendi essas coisas do Tantra com esse mestre, que é um grande professor, tem ele na internet, né? Staneshwar Timalsina. Ele me ensinou as práticas lá dele e tal, que eram práticas pra Deus. Nossa, que legal... E eu fui fazer isso dentro de um templo, que são lugares onde essa força é instalada na Índia. Então a gente tava lá no sul. E eu tava, cara, como em várias das minhas experiências espirituais, que eu falei pra você que eu fui fazer pra provar que não funciona. Eu tava de mau humor, sentei lá e falei assim, vou fazer e tal, porque tem que fazer, que saco e tal. Confesso, assim, eu tava num dia que tá, beleza, vamos lá. E comecei a fazer como ele ensinou. Cara, a experiência foi essa, assim. Acho que é a primeira vez que estou contando isso num podcast. Que ótimo. Que honra. No espaço entre os espaços, eu parecia que eu via. Tá bem, eu já vi coisas, eu tô acostumado a ver coisas, mas eu não tava vendo com os olhos. Eu via 2 mulheres conversando. E eu falei, que estranho, né? Eu via sem ver.
E elas eram tão íntimas e tão familiares que eu achei que elas eram minha mãe e minha tia. Mas era meu cérebro tentando dar conta daquilo. Tipo, dessa realidade profunda do indizível, de seres que a gente nem sabe o que são. E, de novo, eu tô acostumado a ver coisas. E eu não falo disso porque eu acho que essas experiências, ficar falando de visões e tal, não muda o comportamento de ninguém. A gente fica muito atrás de fenômeno e não atrás da transformação real. Mas tô contando agora pra dizer assim, ó, Kundalini é assim. Então, já tinha sentido a energia subir, já tinha entrado em Samadhi, beleza. Mas essa vez, e aconteceram outras vezes mais intensas depois, mas essa foi a primeira vez que na prática tântrica, ou seja, nas práticas que inventaram como controlar e domar Kundalini, eu senti essa parada. Tava lá fazendo, aí eu via essas duas mulheres falando, e elas começaram a falar assim, o grande rahasya, o grande segredo é bleble. Aí eu, quê? Aí, sabe quando a palavra... parecia que alguém tava censurando o papo delas pra mim? O grande segredo é bleble. Aí eu, tipo... Aí eu... Uma parte da minha consciência pensava assim... Continua a prática, sossega teu facho aí, que se você entrar nessa pira, você vai enlouquecer. Eu continuei na prática. Mas a outra pensava assim... Foda-se, eu quero saber qual é o grande segredo. E eu, fala pra mim! Aí o grande segredo é bleble. Aí eu... Aí eu pensei, meu Deus do céu, se eu... Eu tava muito lúcido, mas o meu corpo tava apavorado. Começou... Meus sentidos se alteraram completamente. Cara, eu não tava usando nada. Eu já entro nessas coisas... O Jung falava isso, né? Eu já não dou conta de mim sozinho. Com droga, imagina. Né? Não. Eu tava normal, assim... Eu não tinha nem tomado café, que café na Índia é uma bosta. É ruim mesmo. Não é? É ruim. Então eu tava lá fazendo minha prática, comecei a suar frio. E tava um puta calor. Comecei a ter calafrio. O ouvido começou a abafar, assim, comecei a girar tudo. E começou a ver uma sensação de pânico. Eu já tinha tido isso em outras práticas. Eu falei, beleza, você controla aí, faz tua prática. Cara, começou a ver uma sensação estranhíssima. E o problema é que tinha gente em volta de mim, né? Uma amiga começou a ficar apavorada. Falei, fica calmo. Eu falei, deixa eu ligar pro Acharya. Aí eu liguei pra ele, falei, cara, você que me ensinou essas paradas aí... A sensação que eu tinha era assim... Em frente a mim tinha uma coisa... A realidade começou a se atunelar, assim, e se fechar num ponto escuro. E a sensação é, se eu for ali, eu vou acabar. Quem tava em volta, minha amiga falou que eu tava imóvel, eu saí, sentei embaixo de uma árvore, eu comecei a fazer o que a Acharya mandou, e eu comecei a me tremer inteiro, assim, eu tava imóvel o corpo, mas, assim, a sensação que eu tava imóvel, todo mundo falava que eu tava tremendo. Eu não tinha controle nenhum sobre isso, e a sensação é, eu vou acabar. O Guilherme vai deixar de ser. Mas eu já tinha tido sensação de deixar essa consciência apagar e tal, e voltar. Mas foi muito diferente, foi apavorante, cara. Foi assim, tipo, se eu passar daqui, não tem volta. Aí eu falo que minha amiga broxou meu samadhi, né? Que ela ficou, tá tudo bem. Eu fiquei tão com medo. Como as pessoas em volta estavam assustadas, eu fiz força pra voltar. Cara, eu passei o resto do dia tremendo, dos pés à cabeça. Eu só fui consumar essa experiência quando eu voltei da Índia, em maio, no ano passado, e aí eu fui fazer uma experiência que eu fiquei 9 horas fazendo meditação, e aí sim, eu atravessei, e pumba, o Guilherme acabou e tal. E quando eu fui falar com a Acharya sobre isso, depois que passou e tal, ele deu risada na minha cara e falou assim, after all, this is a very soothing Kundalini Awakening experience. Então ele falou assim, isso aí, ó, depois, no fim das contas, isso aí é uma experiência muito sutil de despertar da Kundalini. Sutil. Porra, mano, eu quase acabei, eu virei do avesso. E ele falou assim, isso aí tá de boa, viu? Isso aí é o jardim da infância de experiência com Kundalini. E aí vem esse povo se trimilicando no orgasmo Wi-Fi, dizer que isso é Kundalini. Não é. Kundalini é essa energia primeva que uma vez que ela desperta e ela sobe, ela oblitera a tua consciência como você a conhece. Você entra nesse lugar em que você, Deus e o universo são uma coisa só. Nossa. A coisa mais, assim, gráfica que a gente pode mostrar disso, e claro, é só uma imagem que não é isso. Sabe o Doutor Estranho, quando a mestra anciã dá aquele chublego na cabeça dele, ele blum, e ele se dissolve. É aquilo ali. Mas aquilo é só uma imagem, né? Não daria pra Hollywood explicar, porque é indizível, não há mais eu ali, não existe você rodando no universo. Há uma aniquilação do eu, que a gente chama de Nirvikalpa Samadhi, né? Que é, no sufismo a gente chama de Fana, né? Que é a aniquilação do si mesmo. Esse eu volta? Quando esse Guilherme vai embora, você reconstrói ele? Se eu tenho um mestre pra me ajudar a voltar, e método, sim. Aquela vez que eu fui lá, que eu parei na casa dos mestres e tal, que eu saí andando, que eu olhei pra lua, falei, o caminho é pra poucos.
o que aconteceu em seguida foi, meu mestre e o mestre dele, eu tive uma experiência muito linda com eles. Eu senti que eu tinha que ir pro Ganges. E foi muitos anos antes disso, né? Mas aí foi doce a experiência, não foi o liquidificador cósmico. Eu desci pro Ganges e aí meu mestre me instruiu numa Kriya Yoga secreta ali, numa prática secreta dentro da Kriya Yoga, que já é fechada. Eu fiz aquilo, como ele instruiu, e tava, né? Só tava nós, tal, pumba, apagou. E aí foi muito legal, porque assim como tá nos textos, é isso que é legal de ver dos métodos, né? Tá ali descrito. Assim como os textos descrevem que você vai desligando sentido por sentido, igual quadro de força, assim, tuf, tuf, tuf. Foi apagando, assim, audição, tato, olfato, paladar, foi tum, 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 tum. Mas até aí eu já tinha sentido isso, beleza. Aí chegou naquele lugar onde tinha só eu. E até isso dissolveu. Não havia mais Guilherme lá, não havia mais noção de eu. Havia bem-aventuranças, havia felicidade e serenidade. Pura. Isso. Não havia nenhuma noção de corpo, de tempo, de espaço. Eu não sabia quanto tempo eu tava lá. De repente eu fui voltando e, cara, eu tava caído sobre o meu corpo, sentado em lótus. Eu não sei quanto tempo passou. Eu tava com a minha doleira, com passaporte. Se alguém quisesse ter me roubado, porque nessa hora eu só ficava nóia lá nos gatos e os sadus. Então, assim, parecia muito que eu tava drogado, porque eu só desmontei ali. E eu fui voltando, e assim, voltando os 5 sentidos e tal. E eu não sabia onde eu tava e nem quem eu era. E eu fui, tá bem, eu sou o Guilherme, beleza, ok. Eita, eu tô na Índia. Ai, meu Deus do céu, eu tô na Índia. Eu, assim, foi isso, assim. Não dá pra ficar nesse estado? A ideia é essa. Sempre? Então, o que a gente chama de Sahaja Samadhi. Essa é a minha diferença entre eu e o mestre é a seguinte. O mestre tá sempre nessa. O mestre é isso. Ele é isso. Eu tô me familiarizando com isso. Eu tô vendo que isso existe. Eu tô dizendo, nossa, isso é possível. O cara cético que tava duvidando de tudo disse, cacete, isso existe, isso é real. E aí eu começo a entrar cada vez mais fundo, me familiarizar cada vez mais profundamente. Até que isso se torne meu estado de ser. Não seja mais um momento, mas seja meu ser completo. Isso é um estado que é ausente de medo, assim? Sim, e de todo tipo de sofrimento. De todo tipo de sofrimento. A lógica desse, o lugar de ser totalmente livre, porque muito do que move o que a gente chama de liberdade, que é essa liberdade do que eu quero fazer o que eu bem entendo, é medo. Medo de faltar, medo da escassez, medo da desaprovação. Medo do julgamento medo do do alheio. julgamento alheio, medo do outro mesmo, de outro vir e me machucar. Quando não há nada disso, aí você é realmente livre. Que é o Jesus lá na barca, lá na tempestade, né? Que Perfeito. você tava falando. Calma, Tikhalat. É isso. Muito bom, genial. Qual foi o maior tempo que você meditou, você sabe? Putz. Assim, sem parar? É. Bom, no último dia daquele retiro lá das 5 fogueiras, que eu fazia 13 horas, ia dormir, voltava e tal, acordava. Mas antes das 13 horas sentado, eu já acordava às 3 da manhã pra fazer yoga. Aí a hora que o sol tava nascendo, aí que eu sentava. Então eu fazia Hatha Yoga às 3 da manhã, sentava e ficava lá. Então dava umas 16 horas de prática. Caramba! Mas no último dia, eu acordei às 3 horas, fiz yoga e tal, sentei lá até o sol se pôr tal. Depois fiz um outro ritual, recebi o título de Yogacharya do meu mestre. Então, a partir dali eu poderia ensinar Kriya Yoga para as pessoas. E aí eu voltei pra prática mais 3 horas até meia-noite, assim. Foi bem legal. Acho que foi uma das práticas mais longas. Mas aí, depende. Tem prática que eu faço que demora 9 horas. Depende do dia, depende do que tá rolando. Genial, ó, galera. Quem tiver interesse aí de ir pra Índia, conhecer, o Maurício aqui já foi, já me indicou muitas vezes para eu ir. Nós vamos juntos. Com certeza tá na minha lista aí. A gente tá planejando aí uma viagem do Lean pra Índia. Mas se vocês tiverem interesse de ir com alguém confiável, né? Porque é um outro mundo, como dizem, né? O guia aqui, o Guilherme, nosso querido convidado, ele tem, né? Grupos que saem periodicamente. Então, se você quiser falar, inclusive vai ter a próxima turma aí. Então, antes de qualquer coisa, você não precisa meditar 3 horas, 9 horas, 12 horas para meditar. Dá para começar as práticas, o que eu ensino nos cursos online e tal. Você começa com períodos curtinhos de prática, 15, 20 minutos, e vai aumentando na medida em que você vai descobrindo o sentido disso, mesmo na Índia. Então, as viagens para a Índia começaram, na verdade, eu comecei a levar os meus alunos, e aí a galera começou a pedir para eu continuar, porque, poxa, você entende tanto, você gosta tanto. E tinha um monte de gente levando de qualquer jeito. Tem um monte de grupo, um monte de professor de yoga. Tem muitos professores que eu respeito muito, meus professores, mas a gente faz um negócio que eu sei que ninguém, pelo menos no Brasil, não conheço ninguém que faça nada parecido. O que a gente faz,
são retiros dinâmicos, né? Então são peregrinações em que são cursos certificados e apostilados. Então a gente chama de Atma Sadhana. Então são as disciplinas que revelam o eu real. Então a gente passa pelos lugares de iluminação dos grandes mestres e eu ensino a história, a filosofia e as práticas meditativas de diversos caminhos. Agora em janeiro, por exemplo, a gente vai para Bodh Gaya, que é onde o Buda se iluminou. Então lá eu explico práticas budistas e filosofia budista. A gente vai para Varanasi, que é a cidade de Shiva que você foi, mas eu levo sempre os alunos para lugares que fogem muito do circuito turistão. Então a gente vai para a casa de Lahiri Mahashaya, que é mestre da Kriya Yoga, Nanda Mahima. Nós vamos para os templos ali dentro, para os crematórios, eu ensino o shivaísmo profundo e tal. Depois a gente vai para Amritsar, que Amritsar é a cidade do néctar, né? Onde do tem o templo, Sikhs, né? Isso, onde tem o templo dourado. Golden Temple. Isso. É um lugar que eu ensino sobre... É incrível lá. É um dos meus lugares favoritos do mundo. É, cara, o assim. meu também. Ali a gente... Nossa, aquele é um dos lugares mais bonitos e poderosos espiritualmente que eu O conheço. pessoal vai pra Índia querendo ver o Taj Mahal, mas se fosse pra ver o Golden Temple, ia ter uma experiência muito mais profunda, né? Sem dúvida. E mais bonito, inclusive. Mais assim, bonito, Pô, eu falo assim, eu sou suspeito porque é um templo ligado ao meu mestre e tal. É um lugar que me emociona muito toda vez que eu tô lá. Mas assim, todo mundo que eu levo, quando olha pro Templo Dourado, de dia e de noite, que eu levo o pessoal pra ver o livro ser aberto, assim, nossa, é um negócio que você fica... tem uma força muito diferente. E uma filosofia muito linda, né? As 4 portas nas 4 direções estão sempre abertas, recebendo todo mundo, distribuindo comida de graça para todo mundo. Qual que é a filosofia dos Sikhs? Os Sikhs são um povo que começa com um mestre chamado Guru Nanak. O Guru Nanak nasceu no finalzinho do século XV, né? 1400... Só para o pessoal saber, os Sikhs são aquele pessoal que usa um turbante e a barbona comprida. E a barba comprida. A galera da espada e tal. Inclusive, comprar espada em Amritsar é bem legal e eu trouxe várias. Pode continuar. Então, essa é a hora do nerd, né? O yoga dá lugar ao nerd. Mas os Sikhs são a intersecção de 2 grandes místicas, de 2 grandes caminhos. O Guru Nanak e depois os outros 9 mestres que seguem a ele faziam uma intersecção entre o hinduísmo e o islã, né? Então, é o yoga e o sufismo. Então, a mística do hinduísmo, que é o yoga, e a mística do islã, que são os sufis, que é esse caminho do coração, eles encontram sua síntese no sikhismo. É claro que um sikh vai dizer, não é isso, é muito mais que isso. Mas, se você quiser uma outra forma de definir, eles são o último grande monoteísmo revelado. Eles são uma religião monoteísta que acredita em reencarnação e que se fia nos ensinamentos de 10 mestres que compilaram num grande livro, o Guru Granth Sahib, os seus ensinamentos e ensinamentos de vários outros mestres. Então, tem passagens do Corão, tem passagens dos Vedas, dentro do Guru Granth Sahib, e tem canções desses 10 mestres. E basicamente eles falam dessa unidade divina. Então eles falam Satnam Waheguru, né? Um dos grandes mantras deles, né? Satnam Waheguru é seu nome é a verdade, Satnam, Nam é nome, e Waheguru ele é o divino mestre, né? Deus é o divino mestre. E aí o 10º guru, quando ele era um guerreiro, ele era um legislador, que é Guru Gobind Singh. Ele, antes de morrer, diz, olha, a partir daqui os ensinamentos serão o guru. O livro vai ser o guru de vocês. A galera literalizou isso, né? Então, tipo, ele quis dizer, o que a gente ensinou é o mestre. Mas a galera falou, não, o livro é o mestre. Então aí tem um quarto pro livro. É muito bonito o simbolismo, né? O livro é tratado como uma pessoa, né? E é legal que ele é uma religião que ele aceita as outras religiões, né? Sim. Eles acreditam... A Índia sempre foi esse lugar, cara. Uma das coisas fascinantes é, além de ter sido sempre uma terra... Eles nunca foram uma terra dogmática, embora haja caminhos bastante expressivamente dogmáticos, todos eles sempre toleraram a diversidade. Então, ao mesmo tempo que lá sempre foi um terreno muito fértil para a criação de grandes religiões, então, o hinduísmo e suas várias vertentes e várias filosofias, o budismo, o jainismo e os sikhs nasceram lá, também... Eles respeitam, né? Sim, tanto que, por exemplo, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e o segundo templo de Salomão foi destruído, vários judeus fugiram para a Índia e tinham colônias judaicas na costa ali do Malabar. Até hoje tem judeus lá que são imigrantes que foram para a Índia há 2000 anos atrás. Então, e os zoroastrianos também, a galera do Zoroastro, que quando a Pérsia começou a ser invadida, aquela religião da família do Fred Mercury, né? Os Parches, eles encontraram refúgio na Índia. Então, várias religiões que foram sendo perseguidas encontraram refúgio dentro do território indiano. Tanto que quando chegaram com o cristianismo lá, os europeus,
o cristianismo já era velho lá, porque São Tomé fundou as primeiras igrejas cristãs indianas quando, né, o discípulo de Jesus morreu lá. Por que você acha que os indianos têm essa capacidade de respeitar quem pensa diferente, né? Porque o indiano é um cara que ele tem tudo para se tornar um fanático na religião dele, ali, né? Porque eles vivem. Hoje em dia existe um movimento político radical ali, tentando usar desse ódio religioso para mudar e transformar a Índia numa coisa que ela nunca foi. Então, e aqui no Ocidente, quando a gente tem uma convicção, seja política, seja religiosa, seja o que for, a gente não aceita o outro que pensa diferente, como se ele fosse uma ameaça à nossa integridade, à nossa identidade. Eu acho que tem muitas formas de eu te responder isso, e nenhuma dessas respostas seria fácil, mas vamos partir da ideia de que a cosmovisão deles é muito diferente da nossa. Por exemplo, a gente pauta nossa noção de mundo muito na ideia de indivíduo. E para eles, todas as tradições dármicas acreditam que indivíduo é uma ficção. É o coletivo. É mais que isso, né? Existe um espaço para individualidade, mas nós todos somos essa grande tapeçaria do universo entretecida entre vários fios, né? Tudo, ou como o budismo diria, nós somos interdependentes. Nós dependemos fundamentalmente uns dos outros. Ninguém existe sozinho. O ser humano deveria saber muito bem disso, porque nós somos o bicho mais patético da natureza. A gente depende dos pais até uma idade bastante tardia. Alguns até os 40, mas, enfim, tradicionalmente até, 13 anos é o mínimo que você precisa para poder ser independente, né? E a segunda coisa a outra coisa da cosmovisão deles, e que tá lá nos Vedas, é que a noção de infinito para eles é muito cara, sabe? Então, para nós existe um começo, um meio e um fim. Para eles existe um começo, um meio, um recomeço. Um começo, um meio, um recomeço. Noções de grandeza cósmicas para eles sempre foram muito importantes. Então, tipo, falar de outros planetas, falar de bilhões, coisas em termos de bilhões de anos, para eles sempre foram um lugar comum. Para nós o mundo, né, na tradição judaico-cristã o mundo existe há 5.000 anos, o planeta foi criado por Deus para servir à humanidade. Essas noções de cosmovisão deles são muito distintas. Por exemplo, os primeiros hospitais veterinários do mundo nasceram lá. Na época do Ashoka, 2.300 anos atrás. Essa noção de que toda a vida é sagrada. As florestas são sagradas, os animais são sagrados, o outro é sagrado. Então, por mais que eu faça guerra, existe uma dignidade à vida que precisa ser respeitada. E a outra coisa é que eles entendem que verdade, essa verdade absoluta, ela não é possível de ser traduzida para as palavras. Porque se ela transcende todos os sentidos, se ela é absoluta, ela está além de qualquer conceito, além de qualquer nome, de qualquer forma que você queira restringir ela. Então, tá lá nos Vedas, né? Assim como os muitos rios têm suas nascentes em diversos lugares e percorrem muitos caminhos, mas ao fim e ao cabo chegam todos ao oceano, também os homens, tendo diferentes crenças, percorrendo inúmeros caminhos, ao fim das contas, todos voltam para ti, para Deus. Então, no fim das contas, eles entendem que tudo isso que a gente chama de religião, todas essas crenças, esses nomes, esses pontos de vista, são esses faixinhos de luz, refletindo essa luz infinita, impossível de ser traduzida nas palavras. Nossa, muito profundo. Perfeito. Em que aula, hein? Eu queria mudar aqui um pouco, que é uma parte que a gente sempre fala aqui no link, é sobre filmes. E tem um filme um dos meus favoritos, que é o Matrix. Eu já vi você falar, você falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explicasse o Matrix sobre a ótica da Vedanta e do budismo. Putz, então vai mais 2 horas de podcast. Porque o Matrix ele parte, né, do mito da caverna, ele parte do budismo e do Vedanta para dizer a nossa percepção da realidade está comprometida, ela é ilusória, isso é Maya. A única coisa do Matrix que eu acho triste que é o mundo desperta é uma merda. Né? No filme você vai acordar pra usar aquele saco de estopa e comer aquele mingau feio e ficar com medo de ser picotado por um robô. Então me deixa dormir, né? Que tem até o cara lá, né, que quer voltar. Ele tá certíssimo, cara. Pô, você vai voltar rico, vai voltar comendo aquele bifão e tal, e vai voltar pra usar aquela estopa e comer aquele mingau sujo? Enfim... Mas por que o filme foi baseado no Vedanta? Por causa dessa ideia, porque tanto o Vedanta quanto o budismo e todas essas tradições iógicas, o budismo inclusive, tudo que usa yoga como mecanismo de olhar para dentro, vão dizer, o mundo como a gente percebe é irreal.
Isso que você chama de real, baseado nos seus ganhos e perdas, no seu dinheiro, na forma, no nome e na forma que te contém, isso é passageiro. Tudo isso que é passageiro não é a verdade. Olha com mais intensidade, com maior profundidade, você vai ver que isso é mentira. Isso que você chama, por exemplo, sei lá, uma mulher bonita que você viu na rua, nossa, que mulher bonita. Um mestre vai dizer, então, ela é feita de sangue, ossos, de cocô, de fluidos e tudo mais, igual você. E ela vai apodrecer, ela vai morrer. Então, se apegar à forma dessa pessoa só porque você a deseja instintivamente é uma delusão. Aí é claro que ali, por detrás daquela forma, existe uma consciência sagrada e amar é conhecer aquilo, mas amar só o corpo, é claro que tem um instinto nosso que ama, mas o que os mestres vão dizer, olha, aquilo que é imediatamente óbvio não é tão verdade assim. Então, de certa forma, o Matrix vai dizer para nós, o grupo, a vasta maioria da humanidade está vivendo de forma adestrada, como um grande gado, como um grande povo a servir de bateria para alimentar essa máquina. E qual seria essa máquina? Da nossa própria ilusão. Essa consciência infinita que se tornou em cada uma de nós, adora essa novelinha que a gente chama de minha vida. E adora os seus pegues e pagues, e suas dores e as suas tristezas, e gosta dos seus draminhas, se assiste e gosta disso. Mas no fundo, lá no fundo a gente desconfia. Isso aqui não é o rolê, né? O que eu tô fazendo aqui? E não faz nenhum sentido eu viver para trabalhar, comer, me reproduzir e morrer. O que é que eu vou fazer aqui? Então essa é a ideia. No budismo e no Vedanta, a ideia é despertar para a verdade. No budismo aí é complicado para dizer que a gente chega nesse anatta, nessa totalidade, e no Vedanta a gente chega na ideia do Atman, do eu real. Esse eu que não é o meu eu, o do Guilherme. Esse Atman, ele é o ser de todos os seres, ele é o eu de tudo, é um eu só. Essa realidade infinita que se desdobra em muitas realidades para se ver. Perfeito. Nossa, muito bom, hein, Rosa? Gostei. Podemos ir para as perguntas Lean? Vamos. Vamos lá, a gente tem sempre perguntas Lean para a galera que já acompanha a gente aí. São perguntas que a gente faz para os nossos convidados, tá? Tema livre. São duas. Beleza? São duas perguntinhas só, rápidas. Então, seja sincero, não tem certo ou errado. Eu vou fazer uma, o Maurício vai fazer outra. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Minha primeira pergunta é a seguinte. Se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, se você pudesse entrar nela, viajar lá para o passado, para encontrar alguém, conhecer alguém, ou viver uma história da humanidade, ou você poderia também ir lá para o futuro, para também encontrar o Guilherme daqui uns aninhos. Você entraria nessa máquina e viajaria para onde? Para a Índia, para mais ou menos 1900 a 1890, 1800 onde viveram esses grandes mestres da Kriya Yoga, 1880, onde estava vivo Sri Ramakrishna, Trailanga Swami. Mas eu certamente viajaria para a época em que 2 mestres estavam vivos. Lahiri Mahashaya e Shri Yukteswar, que são 2 mestres da autobiografia de um yogi. E essa é uma questão para mim que, assim, a dor de não estar vivo no tempo desses caras, às vezes me pega, assim, de tipo, putz, essa época do Swami Rama. Mas especificamente a época de Lahiri Mahashaya e Shri Yukteswar, sem dúvida eu iria para os 1890, assim, 1880, sei lá. Que bacana. O que você ia querer conversar com eles? Nada, cara. Eu ia deitar ali no colo deles e falar, me salva, me mostra o caminho pra me libertar de mim, me deixa ficar aqui junto de você. Deixa eu aprender aqui. Eu pequenininho que sou, transforma-me naquilo que eu posso ser. Não me deixa sair de perto de você nunca mais. Muito bom. Manda a sua. A minha pergunta, Guilherme, se você pudesse conversar com o Guilherme de 18 anos de idade, sentar com ele aqui, igual numa mesa igual a gente tá agora, o que você falaria pra ele? Eu primeiro ia dar um bom abraço nele e dizer, fica calmo que melhora. E diria que funciona, que a sadhana funciona. Diria que você ser um gay homofóbico é uma coisa bizarra, pode parar com essa palhaçada. Até porque eu tive a sorte, né? Meu marido, meu mestre foi quem casou a gente, então foi uma forma muito legal de perceber que isso também é sagrado, sabe? Diria que paciência. Eu não ia me escutar, cara. Certamente se eu dissesse assim, Gui, seja paciente, vai dar tudo certo, eu ia falar, foda-se. A minha ansiedade se eu não ouço do meu mestre, que é a pessoa que eu mais amo da minha vida. Mas eu ia me acolher com muito carinho, assim, de dizer, tenha paciência que você chega lá. Que bacana, muito bom, hein? E Gui, você ao longo da nosso bate-papo aqui, você falou sobre 2 livros, né? Até anotei aqui pra gente deixar na descrição aí pro pessoal, que é a Biografia de um Yogi
e o livro O Yoga, né? Aham. Certo? Tem algum outro livro que você gosta muito, que você Nossa. indicaria para quem tá começando, para quem O tá meu querendo se livro, aprender? Os meus 2 livros, a Revolução de Si, a Essência da Meditação, né? Desperte Já. Que A é um- Eterna Dança Cósmica. A Eterna Dança Cósmica é o primeiro. É o meu primeiro livro e tal, mas eu tenho tantas discordâncias daquele Guilherme. Mudou. Por isso que eu te falo que o Guilherme de 18 anos, ele ia querer sair na porrada comigo. Você tem também o No Coração da Índia. Isso, né? Uma são aventura esses da dois. consciência. O No Coração da Índia, Uma Jornada da Consciência, é um romance ficcional, mas baseado em um monte de coisa que eu vivi lá e tal. Eu não sou o Daniel, tá, gente? Mas é claro, né, ele fala com a mesma teimosia que eu, e ele, na verdade, foi um romance que eu criei pelas cidades que eu passei na Índia para mostrar o que há de melhor e de pior dentro do contexto espiritual da Índia de hoje em dia. Então, para quem quer entender filosofia indiana de uma forma fácil, simples, esse livro ficou muito legal para a pessoa viajar pela Índia junto com o Daniel e conhecer o caminho dos mestres e as diferentes tradições. Que legal. Vai estar na descrição do vídeo aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Bom, gostou de estar aqui com a gente? Muito, muito. É. Venho sempre que quiserem. Pô, foi muito Uma honra. bacana. Dá para ter várias outras aulas, né? Vamos lá, claro. Essa foi só uma versão Claro, pocket, claro. né? Bom, obrigado. Foi uma honra receber você É de minha. coração. Para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre o Gui, tá aí na descrição do vídeo as formas de você acessar. Também tem o Instituto. Qual que é o nome? Instituto Revolução de Si. Revolução de Si, exatamente. Se vocês quiserem ir para a Índia com uma companhia ilustre, que é o Guilherme Romano, também vai estar aí com vocês acessarem os conteúdos dele. Também o curso do Chakras, né? As meditações do corpo sutil. Acabei que eu nem terminei de falar da viagem, né? A gente parou em Amritsar, eu nem contei. Mas dá pra ir pra depois de lá, a gente vai pra Haridwar e Rishikesh. E depois, pra quem quiser fazer o programa inteiro, a gente vai pro Nepal. Mais alguns dias no Nepal. E vai pro Taj Mahal pelo menos pra tirar uma fotinho? Então, Sem Taj Mahal. eu tenho a ousadia de desafiar o aluno que nunca foi pra Índia, dizer, vem comigo pra Índia, eu te mostro uma Índia muito mais interessante, que não precisa do Taj Mahal. Mesmo que você nunca foi, teve uma Não pessoa que foi precisa comigo, mesmo. teve uma pessoa que foi comigo 3 vezes seguidas. Ela só foi ver o Taj Mahal na 3ª vez e ela falou, você tinha razão. O Taj Mahal era das coisas que você me mostrou, ela é mais dispensável. Muito bom. Obrigadão, hein, pela Imagina, eu que sua agradeço, cara. presença. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um papo diferente. A gente sempre tá aqui querendo trazer papos diferentes ligados ao autoconhecimento, né, Rosa? Foi muito bacana. E agora vamos que vamos aqui. Câmera central, vamos Câmera dar um tchau pra central. galera. Valeu, até a próxima, hein? Tchau, pessoal. Valeu.